Olá, amigos! Estamos começando mais uma edição do Eve Entrevista aqui no meu canal e hoje eu tenho como convidado especialíssimo o V7, que já tá aqui conversando com a gente um pouquinho, tá falando do dia dele e tal, e vai ser muito bom conversar sobre a carreira dele, sobre tudo que ele tem feito nesses últimos anos e como ele chegou no CBLOL, no nosso cenário de LoL, que foi o que mais consagrou ele de certa forma, né? Tudo bem, V7? Como é que tá? Essa fase na sua vida, principalmente, acho que pra começar. Tá bem, tá bem. Eu acho que é o momento mais, acho que diria, empolgante, né? Porque é o trabalho sendo reconhecido depois de muitos anos. Depois de, tipo, você correr atrás tantos e tantos e tantos anos pra poder fazer a parada acontecer, assim. Aham, aham, com certeza. Eu tava lendo, antes de começar aqui, eu tava lendo a entrevista que você deu pro UOL, né? Que você deu uma Sim, entrevista sim. falando da sua vida e tal, ficou muito bacana com o Gabriel Oliveira, que é um cara que eu sou muito fã, inclusive. E você falou de toda a sua trajetória, né? De que você começou, pô, com 15 anos trabalhando em rádio de anime, e aí você eventualmente criou um canal de LoL, começou a narrar e tudo foi acontecendo pra que você estivesse aqui hoje, né? Não aqui na minha live, mas aqui na minha live também, mas no CBLOL e tal. Sim. Eu queria que você começasse então do começo. Como que foi essa questão de você trabalhar numa rádio de anime? Como que foi esse começo da criação de conteúdo? Porque a gente que cria conteúdo há bastante tempo sabe que era muito diferente antigamente. Você pensava em trabalhar com isso realmente quando você começou? E quantos anos você tem? Se eu esqueci de perguntar também. Eu tô com. Não, eu tô de boa. Eu tenho 31 hoje e eu trabalho com internet literalmente desde os 15 anos de idade. Eu sempre fui um cara muito criativo. Eu sempre. Sei lá, eu com 9 anos eu fazia stop motion com um Lego, né? Só que é aquele stop motion com a filmadora de fita que você tinha que parar, gravar, voltar, parar, gravar. Era terrível, mas eu sempre criei, eu sempre gostei desse lado da vida. E eu sempre fui muito aficionado, tanto por efeito especial, por cinema em si. O cara Eu fui cria um cara conteúdo que desde sempre, sempre, sempre. tipo, eu sempre fui muito aficionado sobre essas coisas. E desde muito pequeno eu já estava inserido muito no meio de jogos. Eu tive um primeiro computador, era um 386. Era um computador que são 3 dígitos, as pessoas em casa não sabem nem o que que é um 386. Então, eu vim de muito tempo já trabalhando com isso. Quando eu comecei, acho que pra sétima, oitava série, eu não lembro agora qual que era, 15 anos, eu nem lembro qual era a série que eu tava. Mas a ideia é que, tipo, eu comecei muito nessa parte de anime, eu comecei a ver muita coisa quando tava lá no início, né? O iniciozinho de Naruto, o iniciozinho de Fullmetal, o primeiro Fullmetal que quase ninguém lembra. O One Piece também tava nos primeiros episódios, então, tipo, eu comecei nesse mundo dessa parte muito aí. E One com isso Piece eu nos acabei primeiros descobrindo. episódios, há 22 anos. Pois é. Eu comecei muito cedo nessas coisas. E Aham. aí eu comecei a conhecer a galera de fansub, isso me levou a trabalhar num site, e nesse site eu acabei virando parceiro administrador realmente do site, que Uhum. era a rede Advanced, e a gente batia de frente com a Project, acho que é um nome que a maioria da galera conhece dessa época. Conheço todo mundo ali da Project, principalmente a galera da Clamp Project, que era o Dark e o Ciauran também, que é um amigaço meu, inclusive descobri que ele morava perto, a gente virou um amigo depois de um tempo. E eu comecei a criar muito nessa época já com essa parte de anime. A gente chegou depois a fazer a Korastai, que era um site realmente de distribuição e tal. E eu tinha, nesse site, né, a gente tinha uma equipe, eram 20 e poucas pessoas, chegou uma época que tinha muita gente na equipe. A gente tinha Scanlate, a gente tinha fansub, a gente tinha uma penca de coisa. E em paralelo eu comecei com rádio de anime online, que foram as primeiras rádios. Eu lembro até que era Heaven Hits, a primeira que teve. Era uma rádio pequenininha, tinha pouquíssima gente escutando. E depois eu fui passando por algumas, auxiliando até na criação de outras. Ajudei muito na Rádio Project desde o princípio, foi um projeto do Dark, que era da Clamp. Eu trabalhei junto com ele nesse projeto para a gente poder tocar para frente. E eu tinha um programa chamado que era Rum para um Condenado, que era uma homenagem ao Matanza. E eu era o único cara da rádio de anime que eu tocava qualquer coisa que passava. E, inclusive, uma das coisas mais curiosas foi a primeira vez, se eu não me engano, que a Bruna, minha namorada, me ouviu. Então, tipo, ela já conhecia meu trampo antes de me conhecer. E quando ela me conheceu, ela não sabia que ela já me conhecia. Foi um bagulho muito louco nesse sentido. Mas eu venho criando conteúdo desde lá. Eu trabalhei muito na parte de Tokusatsu, né? Pra quem não sabe, a parte de Kamen Rider, Super Sentai, a galera do Toku Brasil, um fórum maneiríssimo aqui do Brasil. Inclusive, um abraço para todos eles. A gente chegou a traduzir, eu fiz legenda, typeset, a parte de karaokê de abertura. Isso tudo eu comecei lá de muito atrás. Então, essa parte mesmo de criação, ela só foi evoluindo. E dentro disso tudo, né, que é o motivo, acho que de hoje eu estar onde eu tô, eu tinha uma paixão muito grande por jogos, pelas cinemáticas, porque começou a se aproximar muito do cinema. Quando a gente teve aquele teaser, né? Primeiro que eu fui um jogador de WoW, havido do Cataclisma pra trás ali, Burning Crusade, absurdos. Eu amava a Blizzard. Então, quando saiu o trailer do StarCraft 2, que foi um trailer dirigido por um brasileiro, que era o Fausto de Martini, que é um cara sensacional,
aquilo ali ele só foi me impulsionando para a parte artística da coisa. E para quem não sabe, quando eu falo me impulsionar para a parte artística, eu era praticante de parkour e ginasta olímpico. Então, assim, eu fazia educação física. Eu saí de educação física por causa dessa paixão para fazer comunicação social e de lá eu fui para animação 3D. Então, o meu objetivo Nossa, com isso sempre quanta foi coisa você fez na sua vida. eu fiz muita coisa. Eu fiz muita coisa. Eu fui, tipo, um dos primeiros praticantes de parkour do Brasil, por exemplo. O Bacon, que já participou do vídeo do Damiani aí, da galera que lembra dos vídeos antigos do Damiani e do Down, tem um vídeo do Bacon de Assassin's Creed lá. Eu sou amigaço do Bacon desde aquela época. Hoje em dia eu não troco muita ideia com ele, tem muito tempo que a gente não se vê. Mas, cara, a gente ia pra UERJ, treinava. A galera do parkour toda do Rio de Janeiro treinava todo mundo na UERJ, na ginástica olímpica. Então era todo mundo parceiraço, brincando, zoando. E eu vim dessa parte também. Então, tipo, hoje eu sou gordinho e tal, mas eu vinha muito dessa parte física, dessa parte do vou treinar, não sei o quê. Só que é o que eu falei, eu fui muito atraído por essa parte também da criação, que era uma paixão do cinema, era uma paixão disso tudo. E meu sonho era trabalhar na Blizzard. E aí eu comecei a narrar, saiu o trailer. Eu já tava com um canal no YouTube, né, nesse caso, já vinha criando vídeo pro YouTube. Que foi quando eu fechei a Kurashitai, eu comecei a fazer os vídeos pra YouTube com LoL e outros jogos também. Com o League of Legends já. É. E aí do League of Legends é engraçado, porque o canal começou a ter muita coisa de MOBA, né? E foi onde eu peguei o HOTS. E eu participei do lançamento do HOTS junto à Blizzard. O Cauano, que é um dos caras da Blizzard, foi absurdo comigo. Eu literalmente, tipo, fui um dos caras que mais distribuiu chave aqui no Brasil. Eu lancei, sei lá, 200 vídeos. Dos 200 vídeos, tinha 3 chaves cada vídeo, quase. Que eu ia escondendo no decorrer do vídeo. E eu já tinha esse contato com a Blizzard quando teve a BlizzCon, que eles anunciaram o Overwatch. Eu tava numa call no Skype, trocando ideia com o BRKS Edu na época, e com o Cauano. Ele tava no chat só, né, batendo papo. E aí eu mandei instantâneo pro Cauano, eu falei, Cauano, eu quero Overwatch. É tipo, me deixa criar conteúdo do Overwatch, eu vou destruir o conteúdo desse jogo. Tanto que quando eu consegui, eu tive acesso a 2 dias de jogo. Eu fiz 112 vídeos em 2 dias. Meu Deus do céu. Como Alguns que faz não foram isso? lá. Com muito café. Com muito café. Você Tanto que dormiu tem um esse dos- final de semana ou você foi lá assim? Não, eu gravei maratonando? direto. Eu só gravei. Eu gravei literalmente tudo dentro do jogo. E a Bruna tá ali na conversa também, ela foi muito vídeo. Foi muito, muito vídeo. É engraçado porque foi um período onde depois o jogo fechou, eu era a única pessoa a ter vídeo diário do jogo. E eu acho que é engraçado só eu tá falando, né? Que eu vim dessa parte ali da cinemática, essa paixão pela Blizzard, e no fim, quando eu vi o Overwatch, eu já tava narrando, a gente já tinha ali a dupla com o Tonelo, e eu virei pro Tonelo e falei, mano, vamos inverter, porque ele que narrava. Aí eu falei, mano, vamos inverter, deixa eu narrar Overwatch, eu quero narrar. E com isso a gente acabou trabalhando na Blizzard, né? Então, tipo, o mundo vai dando mais voltas muito loucas, e eu acho que eu fui privilegiado de ter, tipo, um sonho meu acontecendo já no início da carreira, que era trampar numa empresa que, caraca, era um sonho meu de trabalhar. Então, da maneira errada, né? Eu queria fazer animação, mas acabei indo pra essa parte, mas você entendeu. Mas é a E é empresa, né? engraçado. Sim, é engraçado como o YouTube ele me levou a muita coisa nesse sentido. Essa criação que vinha. Quando fechou o site, né, da Kurashitai, a gente começou a fazer muita, muita, muita coisa para YouTube. A Bruna me deu um apoio absurdo. Foi ela, inclusive, quem virou para mim e falou: amor, você já tá narrando nos vídeos, sabe? Você tá vendo a galera fazendo, pega e faz. Então foi daí que começou a ter os primeiros canais, os primeiros campeonatos do canal, inclusive, a galera do Zoeira Never Ends, um campeonato que eu organizava, ela me ajudava por trás ali, o Tonelo narrava comigo. E era dose, sabe? Mas é bizarro, porque tipo, a maioria da galera não faz noção de onde você começa, né? Eu acho que muita gente hoje tem até uma facilidade para começar. Naquela época você não tinha, tipo, um bagulho almejado assim, eu quero entrar num CBLOL. Não, era cada um por si, Deus por todos. E tinha, sei lá, dois... pouquíssimas empresas de games também, né? Pra você almejar. Isso. E é engraçado que, tipo, naquela época, por exemplo, os 2 primeiros Zoeira Never Ends eu narrei sozinho. Eu narrava e comentava. Então, era pesado, cara. Não é mole, não. Você tem que manter, nossa, imagina quando você teve que manter a voz pra fazer o negócio Sim. sozinho. E eu até peço desculpa, que eu já dei 30 voltas na conversa, é que eu não consigo prestar... Deixa eu explicar uma coisa, gente. Agora no início, né? Eu tenho um negócio que eu não consigo prestar atenção nas coisas que eu tô falando, aí eu vou falando uma coisa na outra. É normal, é uma hiperatividade. Tá tudo bem, tá tudo bem. Sobre isso que você falou, então eu queria já puxar um ganchinho pra gente ir direcionando, né? Você pode falar o quanto você quiser, meu papel é direcionar, se eu não direcionar... Eu falo muito.
Eu queria falar sobre a Blizzard, então, porque você disse que a Uhum. Blizzard se tornou um sonho pra você. E, assim, eu sou bem mais nova do que você, e eu acho que quando eu tava entrando na minha carreira, eu já tinha, assim, algumas direções e tal. Trabalhei na empresa dos meus sonhos com a ESPN, trabalhei na Mundo Estranho também, que foi incrível, mas, assim, tinha um leque. E, como eu já tinha falado, tinham poucas empresas de games nessa época, e você falou, pô, era apaixonado por Warcraft e tal. O que que te fazia brilhar o olho, assim, sobre a Blizzard? O que que você queria especificamente sobre a Blizzard e como foi criar esse contato aos poucos com essa empresa? Eu fiquei apaixonado, como eu falei, né? Quando teve a animação do StarCraft 2, eu já jogava StarCraft desde muito novo. E eu fiquei apaixonado pela qualidade. Eu sou um cara Aham. que. Eu acho que quem me conhece pode falar isso muito bem. Eu sou perfeccionista num ponto extremo que chega a ser ruim. Qual é seu signo? Oi? Qual é seu signo? É touro. É signo de quem é criativo. Eu não acredito muito nisso, não, mas vai. Agora, eu fiquei muito apaixonado pela criatividade deles nas cinemáticas e eu fiquei muito apaixonado pela qualidade que eles tinham. E no início da minha faculdade de animação 3D, eu mandei já um portfólio pra eles, Insta, pro Fausto Di Martini, inclusive, que foi o cara que dirigiu. E ele me respondeu, tipo, 2 dias depois, assim, falando, mano, legal pra caramba teu trabalho, eu vi que você quer trabalhar com a gente, continua nessa, tem muito pouca gente aqui. E uma das coisas que ele falou é que o brasileiro, ele faz de tudo, né? A ideia do brasileiro, pra quem não conhece a animação 3D, essa área, você tem rigging, que é você fazer o esqueleto, modelagem, textura, iluminação. Existem diversas áreas dentro de animação 3D. E o brasileiro, ele é conhecido lá fora pelo faz tudo. Ele é o cara que geralmente vai pra dirigir coisa, porque ele conhece tudo de tudo um pouco, então ele meio que se vira. E até esse contato com ele foi uma parada que me deixou mais apaixonado pela maneira como ele lidou, pela maneira como ele introduziu esse assunto comigo, a conversa que a gente teve, pelas coisas que vinham em seguida da Blizzard. Eu lembro que tava na época do Wrath of the Lich King, tinha muita coisa saindo também. E eu sempre fui muito apaixonado por essa qualidade, essa animação, essa coisa de querer fazer uma história, de transmitir essa história, de transmitir a emoção acima de tudo, né? E é algo que a Blizzard fazia absurdamente bem. É tipo, a gente já chorou em animação, então assim, né? Quem nunca chorou na animação da Meia aí, não sei o que vocês estão fazendo da vida. Mas Eu não isso jogava sempre WoW. me a vida sempre me levou muito para esse lado, então acabou se tornando um sonho real trabalhar ali dentro por causa dessa admiração que eu sempre tive pelas animações, pela qualidade acima de tudo e pelo amor que o próprio povo mostrava pela empresa. Porque quando Uhum. você se dedica a algo, quando você faz algo bem feito, as pessoas veem, as pessoas percebem os detalhes. E a Blizzard sempre tinha sido uma empresa que tinha feito isso. Então foi por isso que meio que ali naquele momento eu tava, porra, mano, eu quero muito trabalhar ali, sabe? É uma parada que os caras dão valor, eles esperam, eles buscam qualidade. E eu vou até dar um shots fired, porque eu não tenho medo de falar isso, não. Eu quero ver essa Blizzard de volta. Isso pra mim, é o grande argumento com relação a essa empresa hoje. Eu quero ter essa Blizzard de volta. Uhum. É, é muito difícil, assim, tipo, eu não fui fã da Blizzard, nunca fui fã da Blizzard. Os jogos, assim, que marcaram a minha vida foram Ragnarok, Crossfire, depois o League of Legends, assim, sei lá, Ragnarok era da Level Up, que não dá pra defender Level Up. Posso ter jogado 25 jogos do Level Up, não dá pra defender a empresa, infelizmente. O Crossfire era administrado pela Z8, também não dá pra defender. Mas a Blizzard, ela tinha o jeito dela de administrar as coisas, dava pra você entender essa paixão. E é o que a Riot faz hoje em dia, né? É o É, papel que a sim, Riot sim. tem. E aí o pessoal A fala, Riot, na real, eles criaram isso ao longo dos anos, né? Eu acho que eles deram uma lição ao mundo de como você manter seu público engajado e eu admiro eles horrendamente com relação a isso. É só você ver, tipo, a gente tá tendo agora a Serafine lançando. A galera tá, mas Serafine matou os pais do Skarner e não sei o quê, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Amigo, você tá falando da empresa e do jogo e você tá divulgando boneco. Tá ligado? E eles fazem isso com animações, eles têm, tipo, vídeo do KDA, eles lançam isso a tudo quanto é jeito, e, e, e e não é eles nada dão mal uma feito, aula, né? Não é nada e não mal é nada mal feito. feito. É uma aula de como você manter o povo entretido no seu conteúdo. Cara, eu criava conteúdo de LoL. Era tanto conteúdo de LoL que eu tinha que fazer, que eu acordava. O Ren tá no chat, eles me acordavam, os meus mods me ligavam 4 horas da manhã falando, V7, vazou. Eu acordava, botava o cabelo no lugar, gravava o vídeo, botava, voltava, dormia. 3 segundos depois estava gravando outro vídeo. Porque essa é a quantidade de conteúdo que a Riot solta. É isso que eles fazem com a galera. Eles te mantêm engajado, seja pelos criadores, seja pelos vídeos, seja pelas animações. Eles são um puta exemplo nesse sentido. Uhum.
Com certeza. E agora falando de Riot, tô puxando esse gancho pra gente falar de Riot, lá pra 2009 você criou um... Não sei se você criou, se você começou a criar conteúdo de League of Legends realmente. O que te atraiu pra o LoL depois de tantos anos ali entretido com a Blizzard? Você diz que ano, desculpa? Em 2009? 2009. Que era Ah, quando o então, LoL tava lançando, né? Tava eu no joguei beta. LoL, eu joguei LoL desde o princípio do jogo. Eu sou um dos jogadores do Alpha, então Nossa, meu Deus. do Alpha Beta ali no iniciozinho, Season 1, eu parei um tempo, porque eu jogava Dota na época, eu jogava Dota 1 ainda, ia sair o Dota 2 e tal, eu tava, vai sair Dota 2, vou ver o Dota 2. Aí eu esperei, até perdi aquela conta original que eu tinha, e quando veio o Dota 2, eu olhei o zoom do jogo, parecia que eu tava com a tela, aqui assim, na minha cara, aí eu falei, não dá não. Não dá, não. Vou pro LoL. Vou jogar LoL com os amigos, tinha uns amigos meus de faculdade jogando. E a gente juntava todo mundo, a Bruna jogava com a gente, tinha uma galera. E eu fiquei criando. Eu comecei a criar conteúdo em cima disso, porque como o site tinha fechado em 2009, eu tinha recebido um aviso de copyright. Diretamente uma carta na minha casa e eu nunca tinha botado meu endereço em lugar nenhum. Eu falei, opa! Vamos parar com o site que vai azedar um processo. Então aí eu parei com o site da Crashtai, a gente acabou tirando do Por ar. livre e espontânea pressão jurídica. Por livre e espontânea pressão jurídica, eu parei com o site. E logo em seguida, eu comecei a jogar muita coisa de LoL e eu comecei a ver que faltava conteúdo aqui no Brasil demais. E eu acho que a maior parte da galera não era muito educada, não no sentido de ser educado, né? Mas no sentido de ter informação do jogo. Uhum. E eu sempre gostei de criar muito conteúdo. Eu, naquela época, também eu assistia muito o Total Biscuit, né? Falecido hoje, infelizmente. Que ele tinha a série What the Fuck Is. E eu sempre me apaixonei muito por essa parte de fazer a parada informativa, ensinando e coisas do tipo. Então, eu comecei a criar o conteúdo de LoL. Na real, da real, eu vou ser bem sincero, porque eu tava puto. Porque eu falava assim, gente, não é possível. Vamos aprender o bagulho. E aí eu falei, vou criar conteúdo desse negócio pra ensinar. E eu comecei a criar. Não aguento mais gente ruim, vou ensinar vocês. A gente tem um meme na live que eu dou o esporro coletivo ensinando, né? Que a galera faz merda, eu dou um esporro ensinando o bagulho. Mas eu tô puto quando eu ensino a galera. Eu admito, gente, desculpa, não tem o que fazer. Eu dou esporro mesmo. Tem que aprender o negócio. Mas eu brinco com todo mundo, sabe? E eu acho que nessa época eu comecei a trazer muito o conteúdo nesse sentido, porque eu falei, cara, é uma parada que não tem, tipo, não tinha ninguém, tanto que aqui no Brasil, eu fui, acho que um dos primeiros a trazer spotlight de skin, cara. Eu passava horas no PBE na época tentando gravar os bagulhos, fazendo numa qualidade, botando gráficozinho de tipo QR, não sei o que lá, dança. E eu acho que isso acabou alavancando muito. Teve vídeos, inclusive, por exemplo, o vídeo do Azir. O vídeo do Azir acho que pegou 200 mil views em um dia na época que o Azir lançou. Eu acompanho a parte de lançamento de LoL há muitos anos. Só que o canal nunca foi só LoL. Só que o LoL acabou chamando mais atenção. O canal tinha, por exemplo, eu falei do Total Biscuit. Eu tinha uma série chamada O Que Diabos É? Que é justamente pegar cada jogo individualmente e falar, ó, aqui nesse jogo, esse gráfico aqui não tá bacana, tá ligado? Eles têm uma opção aqui, podia ter uma opção melhor pra gente fazer o bagulho. Era o famoso palpiteiro profissional. Mas funcionava bem, que era justamente pra galera poder conhecer os jogos. Ainda mais porque naquela época, aqui no Brasil, a pirataria reinava. Então, tipo, a galera não tinha muito como ter o acesso dos jogos. E eu, por causa do canal, eu tinha como pedir chave. Então eu tentava fazer o máximo de conteúdo possível nesse sentido pra trazer as coisas diferentes que a galera não tinha acesso. Eu sempre me preocupei muito com isso, sabe? Eu sempre fui um cara que eu me preocupei muito com o público, no geral. E eu acho que eu me preocupo até hoje. Eu acho a importância, né, de, tipo, de trazer uma parada que a galera não só quer, mas como eles também querem e não sabem, vamos dizer assim. Eu sempre tentei trazer o máximo possível desse tipo de coisa. E o LoL acabou indo muito bem no canal, né? Eu, durante muito tempo, fiz muito LoL, eu associei isso muito ao MOBA na época, então a gente fez todos os MOBAs possíveis. Tinha vídeo do Strife, Downgate, tudo quanto era MOBA, do HOTS também que tava lançando. Eram vídeos diários, basicamente, e às vezes 2, 3 vídeos num dia. Eu sempre corri muito atrás de trazer esse conteúdo. E é legal, sabe? É bizarro às vezes até. Eu falei isso uma vez na live, um lado um pouco mais emocional. Eu sou um cara que passei por depressão. Eu falo isso abertamente. Hoje eu acho que às vezes a gente tem uma recaída e sempre vai ter recaída. Acho que depressão é uma luta contínua. Mas eu sempre dei muito valor às coisas que eu assistia. Então eu virei e falei, mano, se eu tô dando valor, sabe, ao vídeo de Minecraft que eu tô vendo, os caras que estão vendo meu canal também estão dando esse valor. E eu descobri isso pessoalmente por causa de uma vez que o cara bateu em mim no evento.
ele chegou e falou, e ele se abriu, ele falou, mano, eu tava muito mal, velho. Eu tava muito mal e, tipo, comecei a ver teus vídeos, comecei a trocar ideia. O moleque colou na live depois e ele falou, mano, obrigado. Então, assim, existe uma coisa que nesse dia bateu na minha cabeça e nunca mais saiu, sabe, Evelyn? Que é não é uma responsabilidade que eu deva ter, mas é uma coisa que existe, que é o impacto na vida dos outros. É por isso que, tipo, com a live, por exemplo, a galera que acompanha hoje a live, eu parei muito de fazer vídeo no YouTube, né? A galera que acompanha muito a live, eu falo pra eles, eu falo, mano, o dinheiro que entra aqui na live é nosso, tá ligado? É um bagulho pra fazer mais conteúdo pra vocês. Porque é uma companhia que vocês estão comigo, é um bagulho que a gente tá se ajudando. E eu falo muito sobre isso com a galera. Tipo, a galera que chega lá mal, velho, eu já parei live e falei, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Vamos lá, o que houve? E aí os caras falam com nós, trocam ideia e fica de boa. E eu acho que isso é importante. Eu acho muito. Eu dou muito valor a tudo que eu fiz no YouTube, não só pelo caminho que eles me trouxeram, até a narração, até estar na Riot hoje, que é um bagulho que, porra, eu tô amando demais, sabe? Mas a tudo isso que eu pude ter o contato com as outras pessoas. Até onde eu pude conhecer as histórias, até onde as pessoas vieram trocar ideia comigo, e eu vou continuar dando valor a isso pro resto da vida. Nossa, eu tô emocionada aqui, eu tô bobinha. É muito doido, porque assim. Ai, gente. Gente, se eu chorar, não me zoe no chat, por favor. Porque eu também sou depressiva, né? Também luto com a depressão. E assim, quando a gente lida com isso, a gente sabe que não é uma coisa linear. Né? Você pode estar no melhor momento da sua vida e você pode ter uma recaída e não tem muito o que fazer sobre isso. É só você continuar, é só você usar de apoio das pessoas que te amam, das pessoas que estão com você e tal. E foi uma coisa que eu me identifiquei muito com a matéria que eu li também do UOL Sua, porque os esportes também me salvaram. Os esportes, eles são muito importantes pra mim nesse sentido. E agora, quando você chega em um determinado momento da sua carreira, em um determinado ponto, você acaba tendo essa responsabilidade. Eu tô sentindo que sim, eu aprendi uma coisa com você agora, né? Sobre esse impacto que a gente tem na vida das pessoas. Eu consigo ver muito claro porque tem meninas que chegam, assim, semanalmente na minha DM falando que se inspiram em mim. E isso é muito forte. Né? E eu acho que você Sim. já me ensinou uma coisa muito importante, que foi isso, de que a gente pode ter um impacto positivo na vida das pessoas com criação de conteúdo, né? Não é uma coisa só pra Sim. gente ganhar dinheiro, não é uma coisa só pra gente realizar as nossas coisas. A gente tá numa posição muito privilegiada de ter esse contato direto com o público, né? Então, tô É, emocionadinha. é importante. Não, é importante isso. Eu acho que a maioria das pessoas não reconhece, sabe? E não tem a noção do alcance que a gente consegue ter e da influência que a gente pode ter na vida de outra pessoa. Uma coisa que me chama muita atenção, a gente teve alguns problemas de política recentemente, onde estava todo mundo, não, você é popular, você tem que se meter. Eu acho assim, não é que a pessoa tem que se meter, mas se ela se mete sabendo o que ela está falando, tendo um embasamento para aquilo que ela está falando, ela pode influenciar os outros de uma maneira positiva, tá ligado? E Uhum. eu acho que uma das coisas mais importantes que eu levo na minha carreira eu jogo nas minhas contas principais em todos os jogos. Tem meu nome lá. As pessoas sabem quem sou eu. E mesmo no Valorant, que acho que é o único lugar que eu escondo o nome, se a pessoa vir falar comigo no chat, eu troco ideia. E eu sempre vou falar que sou eu nunca vou esconder isso. Porque eu quero sempre passar para as pessoas algo positivo. Não no sentido, é o V7 jogando, não. Eu quero dar uma call bacana, se o cara tá tiltando, eu viro e falo, não, mano, calma, relaxa. Tá todo mundo aqui pra ganhar, tá ligado? Vamos jogar o bagulho junto, vamos fazer a parada diferente. E tem muita gente que muda de atitude quando você toma esse tipo de função. Eu vejo muito o nosso trabalho, o meu trabalho até como narrador, tentando mudar um pouco a visão das pessoas, né? Porque a gente, bem ou mal, vive numa comunidade online onde as pessoas se escondem muito. E eu acho que a gente tem, nesse sentido, sim, a função de, tipo, tentar mudar os tipos de atitude das pessoas para algo positivo, para algo que seja melhor, tentar ensinar. Tem criança que chegou uma vez na minha live e ela foi preconceituosa. E aí um dos meus mods falou, cara, eu vou dar ban. Eu falei, não, peraí, não dá ban agora não. Amigo, quantos anos você tem, tá ligado? E aí o maluco virou e falou, não, cara, eu tenho 12 anos. Eu falei, brother, vamos lá, o que você fez tá errado por causa disso, disso e disso. Você tá na internet, beleza, mas você não pode deixar de ser educado. E o moleque entendeu, tá ligado? Então, assim, o nosso papel ali, ele é educar também. É um papel que os pais têm que fazer, tá? Tomar com todo mundo, essa porra. Mas se a gente pode tentar ajudar, se a gente pode tentar, às vezes, dar uma mão para poder mudar as coisas, isso é muito importante. Você falou um pouco das pessoas que falam com você, e eu vou até estender aqui um assunto para as meninas do Projeto Valkyries, cara. Porque isso é incrível. É tipo, hoje a gente tem um preconceito muito grande da molecada que tá nos jogos com as mulheres. E isso tem que acontecer, essa mudança tem que acabar, essa porra.
Esse preconceito, ele não tem que existir. Nenhum preconceito tem que existir. Então, as meninas que estão ali naquele projeto, por exemplo, e que estão influenciando, você que está tendo um destaque de carreira agora, que tá tudo funcionando, tem que ser um exemplo para que mais pessoas, para que mais meninas, para que mais coisas aconteçam também dessa forma. E é esse a responsabilidade que eu falo. E é isso que eu falo muito na minha live. A nossa responsabilidade aqui é a gente tentar fazer todo mundo funcionar da maneira correta, tá ligado? A gente não precisa ser o melhor do mundo, mas a gente pode tentar melhorar o nosso nicho, a nossa bolha. Porque isso daí é aquela famosa parada. Eu falei com um, esse moleque pode falar com dois, pode falar com três, pode falar com quatro, e a gente muda a parada no fim do dia. É isso. É isso aí. Nossa, não tem nem o que falar, né, depois dessa. Incrível. Mas é isso aí mesmo. A gente tem muito impacto, né? E a gente tem como. Se a gente tá na posição de poder ter impacto positivo na vida das pessoas, não tem motivo Sim. pra gente não fazer isso, né? Assim como tem muitas pessoas na internet que podem fazer esse impacto negativo. A gente tem que ir remando contra essa maré também, né? De certa forma. Cara, eu sou muito fã, tá? Eu sei que muita gente fala que não funciona assim, mas eu sou fã do famoso mute. Não dê a voz pra quem você acha que não merece ter a voz. Uhum. É isso. Existe, óbvio, a tentativa de você ensinar. Eu acho que a primeira coisa é você tentar ensinar, mas a partir do momento que você vira e fala, pô, eu vou me estressar, tá ligado? Não tá valendo. Porque existe o ponto do tipo do estresse, você tá tentando ensinar, você tá estressado, mas você tá tentando ensinar, de verdade. Porque você quer que a parada mude. Mas a partir do momento que você bate naquela parede e você fala, não, agora tá me fazendo muito mal, beleza, para, muta a pessoa, vamos pro próximo. Tá ligado? Uhum. Porque eventualmente esse tipo de pessoa, é a minha visão, eu sei que muita gente discorda, mas pra mim, eventualmente, esse tipo de pessoa ela vai ficar isolada. Ou então ela vai achar o próprio nicho dela ali, tá ligado? E para de perturbar os outros. Isso é foda, né? Porque assim, a gente tem esse papel de poder influenciar as pessoas, mas a gente não é obrigado a ficar. A gente não tem sangue de barata também, né? Sim. Quando a pessoa só tá lá Todo pra mundo se fazer mal pra estressa. Todo gente. mundo se estressa. Cara, a Aham. minha namorada, ela joga Valorant. Demais, ela tá participando do projeto Valkyrias. E eu já vi ela mal pra caceta, tá ligado? Com algumas coisas que acontecem, eu falo, amor, não, pelo amor de Deus, vamos lá, o que que houve? E eu me preocupo, e eu vejo isso acontecendo dentro da minha casa, cara. Eu vejo esse preconceito, eu vejo o quão mal isso faz. Imagina o quão Uhum. mal isso faz pra uma menina nova que tá colando ali, sabe? Então, eu penso muito nesse sentido, é tipo, a gente tentar mudar essa porra. É tentar mudar o cenário como um todo. Uhum. Sobre essa questão das meninas, a gente já tá divergindo totalmente o assunto aqui, né? Mas, Ah, mas tá eu falei, gostosa a eu falo muita conversa. coisa fora, eu falo muita coisa fora de ordem, my bad. Sobre essa questão das meninas, eu acho que a gente tá tendo até um avanço nos últimos anos, porque, pô, é um ambiente horrível pras meninas, mas pelo menos as pessoas estão falando disso, sabe? As pessoas estão Sim. reclamando. Tipo, teve aquele caso ridículo no Valorant do cara falando, não sei o que, perdi pra mulher. E pelo menos as pessoas. Assim, e aí eu abri meu Twitter, era só gente xingando o cara, não tinha ninguém concordando com o cara. Eu lembro de uma situação em que, pô, eu sempre joguei FPS, eu sempre escondia o meu nick. Porque se você jogasse com nick feminino, você não jogava. Não jogava. Antigamente você não jogava, simplesmente não jogava. E aí descobriram que eu era mulher e assim, eles colocaram pra vote kick, né? Que tinha vote kick no jogo que eu jogava. Uhum. E me quicaram e o amigo meu que tava comigo riu dessa situação. E aí foi. Acho que foi o negócio mais dolorido, assim, que já aconteceu comigo nos jogos nesse sentido, porque quando você não tem apoio é muito pior. Quando você tem apoio, pelo menos você não tá sozinha ali na situação. Então eu acho que conforme as meninas estão conversando sobre isso, tá ficando menos nocivo, né? Menos ruim esse tipo de coisa. Sim, eu acho que. Você botou um exemplo muito bom no sentido, a pessoa riu do lado. Por exemplo, eu com a Bruna, a gente tem um acordo que ela se defende nas coisas. Ela gosta de realmente ir lá e falar. Eu fiz eu me meter nas paradas. Mas é tipo, se a gente chega num ponto onde o cara tá passando do limite, eu entro no voice e eu falo, irmão, para com essa porra, velho. Tu tem maturidade pra não tá pensando esse tipo de merda, irmão. Uhum. Que porra é essa? Que criação é essa, tá ligado? Então, eu acho que é muito importante também os homens que estão em volta, eles. Eu não acho que é aquela parada, vamos militar pra caralho, tá ligado? Eu acho que é tipo, mostra o respeito, sabe? Se a pessoa virar e falar, gente, pô, me ajuda. Cara, vai lá, ajuda, mostra o respeito. É alguma coisa que é muito com relação a. Eu acho que é uma coisa que faz uma correlação até com depressão, que eu falo muito, né? Você tá ali do lado da pessoa que tá na situação ruim,
Seja depressão, seja preconceito, seja o que for. Você, às vezes, não necessariamente precisa ser ativo com aquela parada, mas você tem que estar disponível, tem que estar disposto pra quando a pessoa precisar. Porque cada um lida com uma forma. Tem meninas que querem lidar com a parada e tentar quebrar o paradigma, tentar elas mesmas conversar. Mas se elas, pô, vamos tentar mudar todo mundo junto, muda todo mundo junto, tá ligado? Esteja disponível, faz. Ativamente seja uma voz pra acabar com essa porra. Se você tá num lobby, eu acho que. E isso é a grande coisa, velho. Gente, se vocês estão num lobby, alguém foi preconceituoso, qualquer tipo de preconceito, bate o pé. Chega e fala, irmão, tá errado. Acabou. Tá ligado? Pode não ser seu amigo, pode ser uma pessoa que você odeia, a pior pessoa do mundo. Não é. Tá errado, tá ligado? Não façam isso. Eu acho que a palavra-chave hoje, Evelyn, pra tudo na vida, e isso levem de verdade no coração de vocês, é empatia. Acima de tudo, empatia, caralho. Se coloca no lugar das outras pessoas. Pensa o que essa pessoa pode estar sofrendo. Pensa que, tipo, a pessoa entrou no jogo, a vida dela às vezes tá uma merda, tá ligado? E ela vai ouvir uma porra dessa, a pessoa pode fazer a pior coisa do mundo, velho. Ela pode tomar uma decisão que não tem volta. Então se coloquem no lugar dessas pessoas. Isso é o mais importante. Com certeza. Você tá falando bastante da Bruna, sua namorada, ela tá aqui no chat com a gente, né? Tá, eu tô Tá vendo aqui ela ali, ela conversando tava com a reclamando que eu gente. chamei ela de velha. Eu não te chamei de velha, não. Eu queria falar sobre suas questões com Overwatch, sobre o seu começo na narração do Overwatch, mas eu acho que já que a gente puxou esse gancho, já que a conversa tá bem aberta, dá pra gente falar sobre a Bruna, né? Que você falou que ela já te ouvia antes de vocês se conhecerem e tal. Sim. E tudo que você tá falando tem um dedinho dela, tem um pedacinho dela. Como Tem. que a sua namorada tá na sua vida nesse sentido? Qual que é o papel dela nisso tudo? Cara, Porque quando a gente tem ela uma é minha pessoa perto da base, né? gente... Ela é minha base. É ponto. Ponto final, ela é minha base. A gente pode discutir com algumas coisas, a gente pode brincar, a gente pode brigar, mas no fim do dia a gente tem um ao outro. Então eu acho que acima de tudo é isso. A gente tá quase há 10 anos juntos. Então, se contar parte antes, é quase 10 anos. Mas é tipo, tudo que eu fiz até hoje, quando eu precisei de ajuda, quando eu tava muito mal, era ela que tava lá, sabe? E eu devo tudo, eu devo muita coisa a ela. Até o que eu falei, a própria parte de narração. Foi ela que virou pra mim e falou, amor, vai lá e faz, sabe? Corre atrás do bagulho, faz o que você tá fazendo. É uma parada que, tipo, a gente, é o que eu falei, a gente pode discutir, pode ser o que for, mano, mas a gente sempre vai apoiar um ao outro. E eu acho que essa é a chave de um relacionamento. Às vezes você pode até discordar uma pessoa da outra, sabe? Mas é bater, sentar, tentar achar um meio termo. Às vezes não dá pra achar um meio termo, mas você é uma pessoa da mesma forma e você tem que levar pra frente e é tentar achar um modo de convivência. E acima de tudo esse apoio. É o que eu falei, se ela precisa de algo, se ela precisa de apoio, se ela tá fazendo 1 zilhão de faculdades ou o que for, eu tô ali pra apoiar. Da mesma forma que, mano, pô, azedou meu trabalho, teve uma época que eu tava sem nada, pensando em desistir de tudo, e foi ela que tava lá comigo. Então eu acho que essa é a chave. A gente fala, as pessoas brincam, né? Aquela frase do, por trás de todo homem tem uma grande mulher, eu acho que por trás de qualquer pessoa tem uma outra pessoa no relacionamento. E ao Esse é o lado, grande né? argumento. É ao lado, é você tá ali, oi amor, tudo bem? Não chora não, tá? Ih! Vou abrir a porta aqui. Tipo, é você tá ao lado da outra pessoa. É muito do que eu falei também de empatia, né? Você saber que a pessoa precisa, você tá ali na hora que ela precisa. Você estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que pra mim é muito nesse sentido. Ela é minha parceira. Tanto que a gente não é casado ainda. A gente ainda vai casar, eu tenho fé nisso. Mas a gente até hoje não é casado e a gente leva de boa, porque nós estamos morando junto há 5 anos ou mais. E é um Não apoiando é o outro. casado, Essa mas é casado, né? é o juntamento, né, que chama. Sim. Ai, que incrível, muito bom, assim, saber que existe uma parceria dessas, né, ali. São coisas que a gente não fala tanto no trabalho, né, que a gente não inclui tanto nas nossas questões profissionais, mas que quando a gente fala da nossa trajetória, não tem como não mencionar, né. E tem uma presença muito ilustre aqui no nosso chat, além da Bruna, que é o Gruntar, que tá aqui com a gente, apareceu aqui, muito obrigada, Gruntar. Sim, muito bom ter você por aqui. E já que o Gruntar tá aqui, quero falar de narração, né? Vamos voltar pro assunto geral da coisa. Eu queria falar primeiro dos campeonatos que você organizava no começo do seu canal e tal, e de como surgiu essa paixão pela narração que te trouxe eventualmente ao Overwatch. E também sobre como o Tonelo entrou ali, que o Tonelo é um cara que esteve com você por muitos anos também. Outro relacionamento de longa duração, né?
Como é que aconteceu tudo isso? Demais. Demais, demais, demais nesse caso. Adoro falar mal do Tonelo, vai ser ótimo. Agora, assim, quando a gente começou a fazer o Zoeira Never Ends, meio que o canal tava indo bem, a gente começou a ter um público bacana. Eu fiz acho que 32 times em um dia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, chega, já fechei a inscrição, já deu. E começou muito lá, sabe? Eu acho que acima de tudo, o que eu sempre quis da vida foi ter o acesso ao público, tá? Não ser famoso. Eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto de trocar ideia, de ter contato com os outros. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu gosto de criar, mostrar e fazer o bagulho acontecer. Eu acho que esse é o grande argumento. Quando eu comecei a narrar, eu falei assim, pô, maneiro, pode ser um trabalho legal, sabe? Tem um espaço começando, mas eu levava muito na brincadeira. E eu comecei a fazer muita parte do universitário. Eu fiz um campeonato da UF, onde eu narrei com o Chiaco, que é um amigo meu. A gente fez um bagulho legal. Depois eu fui fazer um campeonato em Minas, que por acaso era organizado pelo dono do Katsu, para quem conhece aí o Triângulo Mineiro. O Katsu é um dos eventos de anime, um dos maiores eventos que tem no Triângulo Mineiro. Eu não sei como é que tá hoje em dia lá, mas inclusive eu ajudei ele a organizar o primeiro Katsu que teve. Eu fui para Minas para poder fazer as paradas acontecerem, e ele me chamou para fazer um campeonato que por acaso acabou batendo com o Soto, que é um amigo do Tonelo, é um amigo meu hoje em dia, e eu fiz com o Soto. No fim, eu virei pra ele e falei, pô, mano, bateu muito aqui o nosso papo, tá ligado? Foi muito da hora, vamos continuar a dupla. Acho que foi bacana. Ele falou, pô, cara, eu já faço dupla com outro cara, faço dupla com o Tonelo. Aí eu falei, pô, vamos trocar uma ideia os três. Porque no fim do dia, o que acontece? A gente faz aí um bem bolado, cada um vai pra um lado, a gente Fazer um narra com um, trisal. narra com o outro, faz um negócio diferente e vamos ver o que dá. E a gente começou a trabalhar junto os três nessa época, a gente foi se conhecendo, trocando muito papo. E o Soto acabou tendo que trabalhar na parada de telemarketing, acho que na época. E eu e o Tonelo começamos a fazer muito campeonato, muito campeonato, muito campeonato. A gente começou a ser chamado para alguns campeonatos, tipo da própria PEN Experience na época, teve alguns outros campeonatos desse estilo também. Conhecemos, né, na época o Puppet, o Dr. Puppet, um dos malucos que são mais responsa que eu já vi na vida, e um cara que, cara, tá no meu coração, um maluco muito foda pra quem não conhece. Ele hoje trabalha na Schalke, lá na LEC, e ele começou a também ajudar a gente a botar pra frente. E disso as coisas foram meio que se profissionalizando, né? Foi meio que uma coisa correndo atrás da outra. E o Tonelo, ele virou pra mim um grande parceiro de trabalho e um cara que, pô, é um irmão. Porque não importava o que fosse, a gente tava sempre um ali pra tentar sentar, resolver, ver o que pode acontecer, como é que a gente faz, como que a gente foca na qualidade, ao ponto de que a gente acabava as transmissões e era pelo menos ali uns 15 a 1 hora de papo pra poder tentar ajeitar, ó, isso aqui não ficou legal, isso aqui a gente pode mudar, isso aqui a gente tem que ajeitar, não sei o que, não sei o que lá. E essas coisas meio que foram evoluindo até quando a gente chegou no Overwatch. Sendo que naquela época ele que narrava. Eu sempre fui comentarista. E essa que é a grande pegada, né? É o que eu falei. Quando bateu no Overwatch, eu virei pra ele e falei, eu quero narrar. Eu quero. Overwatch é meu. Eu quero narrar essa porcaria. Nossa, e E a vocês são gente... tão bons no que vocês fazem individualmente que parece que vocês sempre fizeram isso, né? O Tunelo comenta muito, Sim. muito, muito bem. E é engraçado, porque a gente, na real, a gente tem um feeling muito bom de transmissão, porque a gente inverteu nessa época. Porque os dois fazem os dois. Ele narra e comenta, eu narro e comento. Então, quando a gente tá numa transmissão, eu não sei se a galera que tá hoje aqui na transmissão, que vai assistir, já acompanhou o Itonelo anteriormente, mas não tem... existe uma linha muito borrada entre os dois na transmissão. De quem tá fazendo o quê. Eu sou o cara principal na narração, óbvio que nas lutas maiores eu narro, mas ele sempre foi um cara que, por exemplo, né, tem a parte do comentarista recebendo a informação ou entregando a informação pra galera no sentido do casting mesmo. Não do comentário, mas na hora da narração. Do tipo, tem um pick-off acontecendo ou uma luta vai começar. O Tonelo, ele narrava e ele passava pra mim narrando. Então tem uma diferença muito forte no ritmo que ele já me entregava pra poder fazer a parada acontecer. Ou então, se eu tava lá no alto, ele pegava lá no alto e vinha narrando até descer, e aí ele entrava no comentário. São detalhes que a gente foi ajeitando com o longo do tempo, que foram possíveis justamente porque os dois fazem tudo. Porque os dois são host, os dois são narrador, os dois são comentaristas. Quando a gente entrou no Overwatch, a coisa meio que começou a andar muito bem pra frente, porque nós somos os primeiros. A gente foi literalmente a primeira dupla de narradores do Overwatch aqui no Brasil. A gente começou fazendo um campeonato chamado Ghost Gamers, que era um campeonato internacional onde eu tive o prazer e o desprazer em alguns casos, que tinha uma galera que falava umas bosta lá. Não no mau sentido, mas uma galera meio louca, de conhecer os players americanos, né? Que tem umas histórias aí meio doidas. Mas. Se você quiser contar também. Então, né? É que teve. Eu não vou citar nomes, mas já teve gente fazendo umas piadas muito tensas em lobby, a ponto do lobby todo virar e falar: amigo, cala a boca. Isso com, sei lá,
uma equipe de 12 narradores no lobby, ou 8 narradores, eu não lembro quanto era na época, mais as 2 times no lobby. E a galera, pelo amor de Deus, filho, fica quieto. Não me fala uma dessa quando a gente estiver em live. Então, tem muita coisa nesse sentido que acontece fora de câmera que é engraçado, mas a gente não pode falar pra não, que é aquele opa! Amigo, cala a boca! Aconteceu fora de câmera por um motivo. E fica fora de câmera, porque senão vai ajudar os outros. Mas era uma piada pesada, eu acho, só. Não chegava a ser muito, tipo, não era... Eram outros tempos, né, começando por isso, Uhum. mas eram umas piadas, às vezes, um pouco mais pesadas, que a gente falava, irmão, você tá errado, cala a boca e aprende. Mas pelo menos eles aprendiam, né? Tanto que a maior parte daqueles jogadores que a gente conheceu na época foram pra Overwatch League e tomaram uma lição de vida absurda, de PR, de etc., pra poder não fazer mais esse tipo de merda. Uhum. Mas eu penso muito nesse sentido, tipo, quando a gente começou a fazer Overwatch, a gente carregou muito parte do cenário, tipo, durante um tempo, né? Porque a Blizzard não tinha envolvimento direto, eles demoraram muito pra fazer qualquer coisa aqui no Brasil, e a gente começou a organizar 1 zilhão de campeonatos, a gente corria atrás de marca, a gente corria atrás de patrocínio, tentava organizar, aí a comunidade se juntava, fazia o campeonato que era mensal. Então, foi muito da gente correndo atrás das coisas. Eu acho que até no Brasil aqui, boa parte dos presenciais que teve foi a gente ajeitando, sabe? Foi a gente Uhum. correndo atrás da empresa e fazendo a parada acontecer. Teve uns 2 ou 3 só que não foi muito na nossa mão, mas pelo menos naquela época a maior parte foi. E com isso veio o OCB, que foi o Igor, que era ali dono da Promarena na época, que fazia o circuitão, que trocou uma ideia comigo. Eu não lembro se foi através do Gruntar esse contato. Gruntar, se você estiver no chat, me lembra disso aí, porque eu não lembro. Mas o Gruntar, assim, muita gente fica falando, zoando e tal. Gente, Gruntar é meu parceiro, irmão. Gruntar me ajudou em momentos que vocês não têm noção. O pessoal Agora, cria a gente competitividade entre pessoas que fazem as mesmas não existe funções, isso, mas não velho. existe isso. Não existe isso, velho. A gente se gosta pra caraca. E, mano, deixa eu explicar um negócio só pra quem tá em casa, só dando um derail no assunto. Entendam só uma coisa, tá, rapaziada? Narração é que nem gosto, cada um tem o seu, tá ligado? Você pode gostar de um, você não precisa desgostar do outro. Se você desgosta do outro também, não tem problema não, velho. A gente vai continuar fazendo o nosso, vai continuar ouvindo a gente falando igual. Mas, assim, você pode gostar de quem você quiser, velho. Você não precisa diminuir um ao outro pra poder falar, ah, isso aqui é melhor que isso aqui, velho. Isso não existe. E nunca Uhum. E vai tem existir. tanta gente boa nos esportes, né? Tanta gente que Sim, faz um trabalho tem tão muita da gente da hora. hora. Pra que ficar buchitando um? Vai assistir o que você gosta. Sim. E eu acho que, até voltando agora no assunto da Blizzard, a gente teve, tipo, a evolução mesmo, né? Foi quando eu fui pra Promarena, e aí eu toquei o projeto do Overwatch Campeonato Brasileiro, e lá dentro eu tive a chance de fazer, se eu não me engano, eu não lembro se foi o circuitinho ou se foi algum campeonato de LoL que foi internacional, estudantil, acho que foi um campeonato internacional estudantil, foi uma época que o Colossus estava com a garganta meio zoada, eu ajudei eles nisso, e eu tava sempre presente também nas paradas do circuitão ali, dando o apoio que eles pedissem qualquer coisa. Acompanhei muito das conversas deles internas, dessa criação, né, da imagem, que foi a brincadeira do circuitão, etc. E era fantástico acompanhar isso lá dentro. Então, assim, a partir dali, com os contatos que foram feitos na Promarena, que a coisa meio que foi evoluindo. Quando a gente foi pra Blizzard, por exemplo, a Blizzard já tinha noção do meu trabalho, já tinha noção do trabalho do Tonelo. A gente começou e a gente teve uma oportunidade muito foda, desculpa até o palavrão, de vir pra São Paulo. De, tipo, de fazer o nosso trampo, de poder viver do nosso trampo. Foi o primeiro momento onde, nossa, eu tô pagando meu aluguel, tô pagando meus boletos, eu tô fazendo tudo com o meu trabalho, tá ligado? Uhum. Com Você não relação morava em à São Paulo narração. antes? Não, eu sou do Rio, eu sou de Niterói. Aham. E o Tonelo é do Sul. Então, assim, a gente teve a chance de vir pra cá pra poder fazer isso. E tudo foi meio que correndo, né? E eu e o Tonelo a gente fez dupla durante esses anos todos. Tanto que hoje ele tá lá no Rainbow Six. Eu tô absurdamente feliz por como a galera tá gostando dele. Por causa que o que ele tá fazendo lá é meio que o que eu tô fazendo na Riot também, né? Que é aquela visão diferenciada do casting. A gente não tem aquela visão meio padrão que a galera faz de casting. A gente quer a brincadeira, a gente quer rir, a gente quer entreter. Tanto que eu falo muito com a galera que chega na live. Já teve gente falando, não, negócio de narração, não sei o que lá, você só trabalha com isso. Eu falo, não, velho, eu não só trabalho como narrador. Eu sou um entertainer, tá ligado? Eu sou um showman. Eu faço de tudo, cara. Eu faço live, eu faço vídeo, eu gravo, eu edito, eu faço host, A o que narração é uma coisa precisar. que veio tardiamente na sua vida, Que até. Foi veio uma... tardiamente, veio muito depois do resto. Então, tipo, eu levo muito pra esse ponto, eu acho que ele também. Então, é uma coisa que a gente sempre conversou muito. E ter essa visão hoje de que a galera tá curtindo o trampo, sabe? Seja comigo na Riot ou seja com ele lá no Rainbow Six. E isso bate muito na nossa visão. Isso bate e fala, pô, a gente tava num caminho certo, tá ligado? A gente tava num caminho legal. Então, a gente tenta muito levar nesse sentido. E até por causa da Blizzard, né, eu acabei tendo alguns outros contatos, e eu não sei se foi isso ao certo,
mas eu fiz muito estudantil, por causa de alguns contatos que eu tive por causa do Overwatch. Eu fiz muito do LoL universitário e estudantil. E depois eu tive o prazer e o desprazer de fazer a DreamHack lá no Rio. Porque foi um prazer, porque eu fiz uma narração da final da CBLOL. Foi uma showmatch? Foi. Mas eu pude, tipo, soltar a voz absurdos e a galera curtiu muito. Inclusive, eu tenho pra mim ali, foi o momento onde a Riot deu uma olhada, na minha opinião. E foi meio que levou até onde as coisas estão hoje. E eu também tive o desprazer porque foi a DreamHack que deu tudo errado, né? Que tudo que podia dar errado, pra quem não tá ligado naquela DreamHack, deu. Eu não vou entrar em detalhes, mas deu tudo errado naquela DreamHack. Se vocês querem saber o que deu errado, vejam a matéria do meu amigo Gabriel Pumba lá na ESPN. Procura DreamHack Rio Pumba é God. ESPN lá no Google, que vocês vão achar. Vocês vão achar O ele Pumba é falando God. de como foi. Ele chama a DreamHack de presente de grego. Vocês vão falar dele, vocês vão ver ele falando todos os débitos que a DreamHack ficou com as empresas, enfim. Foi tudo isso naquela DreamHack. Não, aquela DreamHack ela foi um pesadelo depois pra galera que participou. Muita gente ficou na mão ali. E a gente sabe que não foi culpa da empresa em si lá de fora, né? Esse é o grande argumento aí que fica. Então é um pouco complicado a gente falar da DreamHack nesse sentido. Eu prefiro até não entrar muito, mas pra mim ali foi um dos momentos onde a Riot meio que olhou, né? E que eu pude trocar essa ideia. Inclusive, quando eles me pediram VOD, inicialmente quando eu fui fazer meu teste, eles pediram esse VOD. Porque Que pra mim ali foi o legal. primeiro momento onde eu narrei, e aí eu saí da narração, eu não tinha chat, né? A gente não narra com chat. Então, quando eu saí da narração, que eu bati no hotel, o Luiz, que acho que a maior parte da galera sabe aí que o Luiz é o nosso senhor das regras do É o CBLOL, cara que que fica é o que dá penalizando o multa em todo Ranger. mundo, que fica punindo todo mundo que dá Alt F4. O Luiz estava comigo no hotel, e ele falou assim, eu narrei com o Ken Harusami, né, aquele dia, e o Luiz virou pra mim e falou assim, mano, dá uma olhada depois no VOD lá, não sei o quê. Eu falei, mano, eu vou dar uma olhada. Quando eu fui ver o VOD, era só a galera falando da narração. E falando bem. E aí eu fiquei, mano, que aconteceu aqui, tá ligado? Eu nunca vi isso na minha vida. Porque assim, na Blizzard, a galera curtia muito a narração, a galera brincava, e é até engraçado porque, tipo, se você fosse ver clipe da Blizzard naquela época, era só a gente memando. No LoL a galera dá uma moral pras jogadas, né? Mas lá na Blizzard era só a gente zoando na transmissão. Então naquele dia lá, foi onde eu bati e falei, nossa, uau, tá ligado? Eu falei, nossa, Isso pode acontecer. é tipo, uau. E isso me deu um baque de realidade muito, muito grande. Tanto que eu fiquei sem palavras naquela época. E aí eu acho que isso naquela época, acho que por causa da reação do chat, por causa de tudo como foi, eu já tinha conhecimento de muitas pessoas dentro da Riot também. Eles me pediram alguns VODs, aí eu mandei VOD de alguns campeonatos que a gente fez, final da Overwatch League, pra quem não sabe, eu fiz a final do ano passado. Então acabou meio que dando certo, eles me chamaram pro teste, sabe? E foi um momento muito difícil, porque, tipo, quando eu fui chamado pra Riot, fica um gosto muito amargo de sair da Blizzard. No sentido de, tipo, a Blizzard me acolheu pra caralho, a Blizzard foi um lugar onde eles me trouxeram, me deram a oportunidade das paradas acontecerem, mas eu também não sabia o que ia acontecer na Blizzard esse ano. E aí, numa conversa até mesmo dentro da Blizzard, a gente chegou à conclusão e eu vim pra Riot e, mano, deu tudo certo. Tanto que o primeiro dia de transmissão do circuitão foi, tipo, uma parada que me deixou louco. Eu fiz questão, inclusive, acho que muita gente não tá ligado nisso, né? Mas tudo que vocês tweetam com o meu nome, eu vejo. Eu posso não dar like, que às vezes eu não concordo com as paradas, mas eu vejo. E Quando naquele você dia. entrou, nossa, eu falava, o V7 é muito bom, o V7 é muito bom. Tipo, eu entro, Evelyn, e eu leio tudo. Todos os feedbacks. Eu tô muito shieldado depois de tantos anos de internet com comentário negativo. Então, tipo, eu leio tudo. Eu faço questão de agradecer. Eu faço questão de dar like na galera que tá, tipo, indo pro buraco certo, que tá fazendo a parada legal. Então, assim, isso foi uma reação muito da hora, né? E é até engraçado, acho que falando sobre essa entrada da Riot, uma história diferente. Quando eu fiz o meu teste, eu fiquei muito deprimido. Porque eu fiz o meu teste e eu sou um cara que eu dependo muito de saber a história do game, de saber o que tinha acontecido. Quando eu fiz o casting, no teste, foi meio que jogado algumas plays, né? E aí entra um Pra ver o ponto que que é você fazia legal. com a play, não com a história, né? Entra um ponto muito importante que eu falo muito. Gente, chances vão aparecer na vida de vocês, estejam prontos. Tá ligado? Porque Bateu aqui. o meu pronto, sem estar no meu limite máximo, foi bom o suficiente pra eu conseguir entrar na Riot. E eu saí de lá deprimido.
Porque eu falei, nossa, eu fui horrível. Eu não vou entrar. Tanto que naquele dia, acho que muita gente sabe, eu postei um tweet e eu falei, nossa, eu perdi a chance da minha vida. Porque eu não tava pronto. E foi isso que eu senti. A Bruna tá de prova, o Ren tá no chat também tá de prova. Eu passei mal, Evelyn. Eu fiquei 2 semanas deitado. Eu não levantava. De depressão, Achando que de você tá não mal, tinha. de não tá bem. E aí é que eu falo, eu volto à história, né, da Bruna batendo apoio, da galera batendo apoio, falando, não, vamos lá, bola pra frente. E, nossa, eu tava muito mal mesmo. Eu falei, nossa, eu perdi a chance da minha vida. E nessa parte, o Tonelo também me deu uma força. Eu voltei, me botei de pé e falei, não, eu vou continuar fazendo o meu, tá ligado? Porque se eu não tava pronto hoje, eu vou estar pronto amanhã. E foi isso que eu pensei. Então, tipo, acabou que o meu pronto, né, o meu pronto estando ruim, que eu me achei horrível, foi o suficiente pra entrar. E eu fico muito feliz que, cara, eu bati o pé e eu ajeitava cada coisa na minha narração pra poder chegar lá e isso acontecer dessa forma. Foi uma surpresa muito bem grata. Inclusive, eu tava ao vivo quando eu recebi a notícia. Eu tava em live quando eu recebi a notícia de que eles queriam reunião comigo depois. E aí eu ainda fechei a live, eu falei, gente, pera aí, rapidinho, que eu vou botar a tela de espera. Aí eu mutei assim, liguei pra galera, o Thiago Galassi ainda tava lá na Riot, falei com ele falou, não, ó, a gente quer uma reunião com você, cola aqui amanhã ou depois de amanhã, e foi, tipo, tudo muito rápido. Foi uma transição muito rápida, e ainda foi um período, né, que eu já tava deprimido com isso, depois eu fiquei feliz, e eu comecei a ficar deprimido, porque as pessoas estavam me perguntando sobre o ano que vem, e eu tava assim, gente, eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu quero falar, mas eu não posso falar. Vai dar ruim. Então, foi um período muito engraçado nesse sentido. Porque eu comecei a ficar feliz e deprimido, feliz e deprimido, feliz e deprimido, feliz e deprimido. Até chegar no ponto que eu entrei e pude falar mesmo. Saiu o vídeo, aí eu falei, tamo dentro! É isso aí. Eu gostei do que você falou de que você ficou muito triste por achar que você tinha ido muito mal, porque, assim, eu te acho muito bom. E a galera da comunidade LoL te acha muito bom também. Então eu quero saber como que você lida com a exigência que você tem sobre você mesmo. Você se acha uma pessoa que se cobra muito? Demais. Eu vou dar um exemplo. A galera me viu fazendo Mundial agora. Foi uma oportunidade de ouro, na minha opinião. Eu acho que foi um momento muito da hora de poder participar, de fazer parte. Fico feliz de ter narrado a vitória da NTZ. Fico feliz de ter acertado o bolão. E também a parte do jogo da Fnatic, a Fnatic me levando pra um quinto game, o primeiro reverse sweep da história do Mundial, e eu poder fazer parte dessa história, isso fala muito pra mim. Então, tipo, eu sou um cara muito de momentos e emoção nesse sentido. Eu levo muito essa emoção pra mim do jogo. Às vezes, eu me coloco no lugar do player, tá ligado? É o que eu falo da empatia. Eu acabo tendo demais nesse sentido. E eu me cobro muito de fazer as paradas acontecerem da maneira correta. Então, toda a parte da narração, pra quem acompanhou os dias que eu tava nos primeiros jogos, nos primeiro, segundo e terceiro jogo, o nível de detalhe que eu levo em consideração é como que eu vou aquecer a voz pra dar um bom dia bonito. E eu não tô zoando, é sério. Tipo, é esse o nível de detalhe que eu ponho. É isso que, tipo, eu acho que, cara, eu corro muito atrás de tudo, sabe? Do meu lado. É o que eu falei, você tem que estar pronto pra qualquer coisa que vai acontecer. Então, hoje eu tô num ponto onde eu confio muito na minha narração nesse sentido, no sentido geral da narração. Às vezes eu ainda dou alguns vacilos por falta de conhecimento com relação ao LoL, porque eu fiquei um tempo afastado do jogo. Mas isso é algo que eu tô sanando, que eu tô correndo atrás, que eu tô estudando, tô voltando a jogar pra caramba, tô tentando correr atrás desse lado. Mas eu hoje, nesse quesito, eu tô tipo, aonde eu posso trazer um detalhe extra para poder modificar como as pessoas vão ter uma percepção. Então, hoje eu tento trabalhar, seja estilos vocais dentro da narração, estilos vocais na hora que eu tô apresentando, como eu lido com os outros, como a gente fala dos times. Tudo isso hoje, para mim, estão sendo detalhes importantes. Não é mais só chegar e falar a parada, sabe? E só abrir. Porque eu acho que durante muito tempo, por exemplo, a gente só chegava, sentava, hoje, bom dia, não sei o que, lá, blá, 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 blá. É diferente. A maneira como eu tô lidando com isso hoje é justamente, acho que pela minha autocobrança. É por querer fazer o melhor possível. Então eu paro assim, mano, aqui tá bom, beleza. Aonde eu tenho espaço pra fazer isso? Meu bom dia tava feio, vou fazer um bom dia mais bonito. Até mesmo a parte de intervalo, que a galera hoje já tá ligado que eu falo, tipo, a gente vai pra... Acabou agora o CBLOL, a gente vai pra aquele intervalo, e você já sabe, a gente volta já já. Até mesmo o timing da fala, o tom da fala, tudo isso eu estudo. Pra poder fazer a parada que fique na cabeça, pra poder ver
o que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, hoje, esse é o nível de cobrança que eu tenho comigo mesmo. Uhum. Nossa, intenso, né, o negócio, bem forte, o negócio. E eu queria saber sobre essa questão do LoL mesmo, sobre tudo isso que você tá vivendo no LoL. Você entrou pro circuito desafiante, então assim, pô, entrou na Riot, beleza, só que entrou pelo desafiante, que as pessoas, assim, é uma segunda divisão, mas é um campeonato tão querido pela comunidade que eu não sei se ele tem um peso tão abaixo do CBLOL na prática, né? Tinha, descansa em paz, circuitão. E aí você já veio pro CBLOL em algumas possibilidades esse ano, e você terminou o ano narrando o Mundial. Narrando o Mundial de LoL, narrando Vitória da NTZ. Como que foi todo esse grind esse ano na questão do League of Legends? Foi engraçado, eu acho que no geral foi engraçado, porque quando eu fui chamado pro circuitão, eu falei assim, pô, maneiro, vou fazer com Colossus, porque eu já imaginei que eles fossem subir o Gruntar. E quando aconteceu o do Colossus não entrar, eu fiquei um pouco, nossa, caramba, o que houve, tá ligado? E quando eu bati pra fazer com o Dudu e o Mitch, o nosso primeiro dia, eu conversei muito com eles, e eles hoje são 2 irmãos pra mim, assim. E a gente conversou muito pra poder Pessoas fazer as incríveis paradas também. rolar e tentar realmente, tipo, honrar a imagem ali do circuitão, sabe? A brincadeira, a zoeira. Porque a gente sabia que a Riot queria ser um pouquinho diferente, mas eles mesmos na Riot, eles falaram, não, manda ver, tá ligado? É o circuitão, é o espírito do circuitão, vambora. E isso pra mim, eu acho que, por exemplo, digamos assim, se tivesse tido a oportunidade de entrar direto no CBLOL, eu acho que teria sido diferente. Aham. Porque eu pude chegar no circuitão, criar uma marca, criar o estilo e mostrar o estilo pra galera, sabe? Sem ter muita segurança de tipo, ai, tô pisando em ovos. Então, eu acho que isso foi muito da hora, a recepção da galera e o carinho de todos. Até hoje a galera entra na live, nossa, elogia, não sei o que lá. E eu acho esse carinho sensacional. Eu tenho, sério, vocês aquecem meu coração, rapaziada, vocês que estão vendo. Vocês não têm noção com relação a isso, o quanto feliz eu fico. E essa parte, acho que pra ida do CBLOL, foi mais um ocasionamento do que a gente vive hoje, né? Porque foi a parte toda do Covid, foi a parte toda da treta que aconteceu. Então, o Chaep, acho que na primeira vez que eu fiz foi quando o Chaep não tava, e o Chaep teve que fazer a cirurgia dele por causa de período de algumas coisas lá, ele teve que fazer a cirurgia, eu entrei. Eu tava absurdamente nervoso pra fazer o CBLOL. O Gruntar é um cara que eu virei pra ele e falei, Gruntar, eu tô surtando, maluco! Vai dar ruim! E aí ele falou, não, vai, chega lá, faz o seu. E a recepção da galera também foi absurda. Essa foi, acho que, a primeira vez que eu fui parar no Trending Topics com o LoL. Eu nunca tinha parado no Trending Topics antes. E eu fiquei, tipo, absurdamente feliz. Eu nunca imaginei que isso na minha carreira fosse acontecer. E a Eu mudei segunda de vez... luz aqui, eu não sei se você estranhou, eu tava vendo se outra luz ficava melhor. Aí do nada eu fiquei vermelho aqui, eu fiquei, opa, perdão, Aí desculpa. não Deixa eu ajuda. explicar. Foi mal. Mas foi, tipo, a segunda vez que eu fiz foi porque o Gruntar mora na roça. E a internet dele é roça junto. E a internet dele deu ruim. Não tá saco que eu te adoro, mas sua internet é horrível. A internet dele deu ruim, eu tava dormindo, eles me ligaram no dia do CBLOL e falou assim, entra! Eu falei, quê? Ele entra? Eu tô entrando! Eu vim correndo pro computador, fiz a barba em 2 minutos, corri, sentei no PC, e eles falaram, não, ó, teu próximo jogo é esse, Gruntar caiu, vamos, amanhã você faz pra gente poder garantir que vai ter. E foi muito de espetão, então... Tem uns negócios que são muito diferentes, assim, que acontecem, e eu tive a chance de fazer de novo o CBLOL nesse dia, e eu fiquei feliz de poder participar, ainda mais porque eu acabei pegando mais zebras que rolaram, e pra galera que tá ligada aí na narração, eu gosto pouco de time zebra ganhando. Pra Magia, né, mim são as rapaziada? melhores Magia. histórias, né? É muito da hora ver a galera underdog ganhando. É muito gostoso no Eu, eu, final. eu adoro narrar. Eu adoro narrar piques diferentes e zebra ganhando. Se tem uma zebra com pique diferente ganhando, tamo melhor ainda. Obrigado, Fnatic. Primeiro jogo da MD da quarta final. Então, assim, eu vou muito nesse estilo. E eu acho que o Mundial, cara. Assim, eu vou ser bem sincero. A galera me pergunta muito se eu tenho nervoso das coisas, né? Eu tive muito nervoso no CBLOL. Eu acho que pelo que o CBLOL significa. Porque é um produto muito fechado, é um produto que tem uma entrega de patrocinadores, tem uma entrega de muita coisa. No Mundial, como eu já meio que dei a calejada nos dias que eu fiz o CBLOL, e também da recepção da galera, eu só tava com medo por causa do horário. Porque como eu moro em apartamento, se eu gritar de manhã, azedou. Que eu vou tomar multa. Mas eu dei um jeito aqui, fechei tudo e tal, e é até uma parada que acho que muita gente não sabe. Eu fiz o Mundial passando super mal. Porque aqui tava tudo abafado. Eu não tinha Nossa. circulação de ar pra poder narrar, pra não ter o bagulho de barulho lá fora. Então,
faz parte. E até pra tirar a Riot dessa aí, a Riot falou pra eu ir pro estúdio, só que eu falei, gente, eu não vou pro estúdio porque Covid. Eu não quero ir pra lá. Eu tenho medo. Mas eles ofereceram e tal pra eles, deram a solução, mas eu não tive como, sabe? Eu não ia sair no meio do Covid pra ir pra lá, ainda mais pela minha própria saúde. Eu sou um cara que, pô, tô acima do peso, tô num grupo de risco, não vale a pena expor, sabe? Se eu posso fazer de Se casa, pode ficar em eu casa. prefiro tancar o abafado do que tancar um Covid e não tancar mais nada depois do Covid. Então, É. grupo de risco. Vamos ser sinceros, é grupo de risco. Escalou rápido, mas é. Não é que escalou rápido. Eu já tive médicos, inclusive pessoas que acompanham o meu trabalho, de médicos virando e falando pra mim, Versatão, pelo amor de Deus, se cuida. Porque bateu aqui no hospital do jeito que você tá e não voltou, tá ligado? Então, assim, isso dá uma realidade, dá um choque de realidade. Eu falei, mano, eu não vou me arriscar. Eu sou um cara que eu tô em casa desde o dia que começou essa porra. Eu fui na rua 2 vezes. Não, 3. Então, assim, eu não saio. Justamente porque eu sei que eu tô num grupo de risco. Eu sei que eu sou uma pessoa que pode simplesmente acabar e azedar o bagulho e não dar bom. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Mas no Mundial, eu acho que foi, tipo, voltando ao assunto, né? No Mundial foi muito de boa. Foi um momento onde eu tava bem tranquilo. Acho que eu já tinha feito a narração com o Skit da final do Circuitão, porque o Mitch não participou. O Tichinha a gente tinha feito lá no CBLOL, então já tinha aquele feeling. E então foi tudo muito, muito, muito tranquilo. Eu só realmente fico muito feliz, Evelyn. E eu vou sempre falar isso, né? É o carinho da galera. Porque é diferente, eu acho, sabe? Você poder fazer seu trampo, você poder brincar com referência, você poder se divertir, porque é o que eu faço. A galera, acho que muita gente hoje já percebeu isso, né? Que eu não trabalho, eu me divirto. Desculpa. Sai umas piadas ruins, a culpa não é minha, é do Gruntar. Mas tipo, hoje eu me divirto muito na transmissão. Então, a parte do Mundial, ainda mais que a galera toda ali tá mais tranquila, acabou sendo muito divertido. E eu queria ter feito mais, sabe? Eu falei, mano, eu quero mais, me dá mais jogo. Porque tá legal pra caramba. E ver esse carinho da galera vindo no Twitter, o carinho da galera vindo hoje na live. A gente tá. Vou até fazer um jabá aqui, ó, Twitch para TV, para V7 TV. Mas a gente tá fazendo esse ano uma coisa que eu nunca imaginei, sabe, que fosse acontecer. Esse ano, com a exposição que eu tive, eu tô chegando a 100 subs. É uma parada que eu não tinha 5 ano passado. E eu fazia 4 anos de live. É uma parada que é surreal, sabe? Poder contar com a galera, poder receber esse carinho ativamente e poder transformar isso de volta em conteúdo pros outros. Porque é Aham. o que eu falei. Acho que é uma coisa que eu falo muito com a Bruna aqui em casa. Eu falo pra ela, amor, acho que a maioria das pessoas quer ganhar dinheiro pra não trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro pra trabalhar mais. Porque eu quero ganhar na loteria pra montar um estúdio absurdo, pra ter uma oficina, pra criar conteúdo o dia inteiro. Então, assim, eu quero muito, muito poder transformar cada vez mais as paradas que vêm pra mim como um carinho e dedicação de volta no conteúdo que eu deixo pra galera em casa. Então, eu acho que toda essa jornada de circuitão, de CBLOL, de mundial, esse carinho que eu recebi e poder devolver esse carinho de qualquer forma possível, seja com a emoção na narração, seja com as brincadeiras, seja com as lives, seja com o que for, sabe? Isso pra mim é o importante. É isso que eu quero da minha vida, é poder continuar nesse ritmo. Tanto que naquela entrevista que você citou da UOL, eu não lembro o nome dele, desculpa, mas O ele perguntou pra mim, Gabriel. ele falou, cara, é o Gabriel, ele falou assim, você tem a pira de querer ir pro CBLOL? Eu falei pra ele, eu falei, não, mano, porque, tipo, o meu bagulho é narrar, sabe? Eu vou estar me divertindo aonde eu estiver narrando. Eles podem me botar pra série C, velho, eu vou estar me divertindo, eu vou fazer o meu trabalho igual. Porque eu posso narrar pra 2 pessoas, eu posso narrar pra 200 mil. Eu vou continuar sendo eu vou continuar me divertindo e fazendo o meu. Porque é isso pra mim que importa. Então, assim, enquanto eu tiver nesse loop de poder transformar de volta as paradas que vêm pra mim e devolver de uma forma positiva, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu tô muito de boa. Aham, incrível. E assim, a temporada competitiva de LoL ela já tá acabando, né? Vai ter É. agora a final do Mundial sábado. E depois só janeiro vai ter CBLOL já franqueado e tal. Janeiro ou fevereiro, né? Não sei exatamente quando vai começar. Sim. Então você vai ficar um tempinho sem narrar League of Legends oficialmente, né? Oficialmente. Porque eu já tenho planejamento aí de fazer uns campeonatinhos lá no canal. Ah, incrível, incrível. Então, e eu ia perguntar, assim, se você vai ficar com saudade do LoL. Só que você tá tão ligado com a criação de conteúdo e com outros tipos de trabalho que nem sei se dá pra falar isso, né? Você só vai direcionar o seu tempo pra É outras difícil falar, coisas. é difícil falar. Eu vou ter saudade de narrar as partidas oficiais, mas eu quero até por causa disso, eu sou um cara que eu não gosto de ficar parado, sabe? Eu fico nervoso se eu tô parado. Então, por causa disso, eu já até conversei
E eu tô tipo, pô, eu quero fazer. Falei lá na Riot, né? Eu falei, pô, eu quero fazer uns campeonatos no meu canal. Então eles falaram, não, pode fazer. E eu vou fazer campeonato de Valorant e do LoL lá no canal pra poder trazer pra galera, pra poder brincar. E é uma brincadeira, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma brincadeira onde é justamente pra treinar coisa, pra testar coisa diferente. Eu acho que uma das coisas agora, né? Como a gente tá na Riot, a Riot, pra quem não sabe, você tem que fazer somente o jogo que você tá fazendo. Isso é um contrato que outras empresas têm. Rainbow Six tem, acho que todas as empresas têm, a não ser aquelas que são campeonatos ocasionais, tipo Fortnite, tipo BG, essas coisas são campeonatos mais no sentido de, tipo, Que você é freela, você né? tem os freelas, é mais freela, não é contratado, mas os contratados, acho que todos no Brasil, eles têm exclusividade, inclusive a galera de esportes tradicional. Então, eu conversei com eles, eu falei, cara, eu quero testar coisas diferentes pra justamente poder evoluir a narração, porque pra mim, ao longo dos anos, eu fiz muito freela, eu fiz muito evento, principalmente. E isso, pra mim, é o que me evoluiu muito. Eu acho que um grande exemplo disso, pra galera que foi ano passado na Game XP, lá no Rio de Janeiro, eu tava no palco da Samsung Odyssey, e eu narrei 5 jogos diferentes em um fim de semana e fiz host de palco. Eu era o host do palco, eu narrei, tive a experiência de narrar a Copa do Mundo do Fortnite, a final da Copa do Mundo do Fortnite, pude narrar Crash Royale, narrei PES com o... Eu e Gruntar, a gente narrou PES junto, foi maravilhoso, os dois gritando gol, era a parada mais incrível do mundo dentro do negócio, com o Arnaldo César Coelho entrando no meu lugar no meio do jogo. Que incrível. Então, tipo, são experiências assim que a gente testa coisas diferentes e Que que te isso cresce agrega, como sabe? profissional, Que te né? crescem como profissional. E aí eu conversei com eles, eu falei, mano, vou manter nos jogos da Riot, quero fazer ali o Valorant, quero fazer o LoL, mas quero fazer lá no canal. Eles falaram, não, pode fazer, manda ver, tá tudo show de bola. E eu vou trazer esse conteúdo brincando com a galera, às vezes pegando uma jogada, narrando, etc. Porque é o que eu falei, eu odeio ficar parado. Se eu tô parado, eu tô nervoso. Eu fico aqui em casa, às vezes. Eu tenho duas instâncias quando eu tô parado, deprimido ou nervoso. Então, assim, é melhor não parar. Uhum. Já me chama de comentarista pro Valorant. Já tô me voluntariando aqui. É isso aí, já tô fazendo o meu merchan também. Não, é É, assim, tem que botar a cara. sobre tudo isso que você falou, sobre todas essas coisas que você faz, eu gostei muito disso. Eu queria te perguntar uma coisa que até eu quero puxar de dica pra mim, que é, pô, você é um cara muito Uhum. plural, né? Um cara que gosta de muitas coisas e que não se limita a nada. Você não tem as suas questões fixas como uma limitação. Pô, você tá narrando LoL hoje em dia, você tá trabalhando com LoL, mas você faz conteúdo de várias coisas. Pô, às vezes eu sigo o seu canal, então eu vejo que você streama muitos jogos, você faz várias coisas e você tem esse passado de ter mexido com parkour, de ter mexido com ginástica e tal. Como que você agrega todos esses V7s dentro de você, dentro da sua persona no trabalho, dentro da pessoa que você é? É engraçado, eu vou ser bem sincero, né? Porque eu já falei isso uma vez em live e eu falo muito de boa, porque são personas mesmo. E parece que é uma personalidade dividida. Eu acho que é uma coisa parecida Fragmentado. com. É porque quem fala duas línguas vai entender o que eu tô falando, né? Eu não sei se a galera tá ligado nisso, mas quando você fala, por exemplo, inglês e português, a tendência é que se você for falar inglês, você tem uma personalidade diferente. Você lida de A forma voz diferente. é É bizarro. diferente. É uma diferença mental muito grande. E quando eu tô. Quando eu tô trabalhando nesse sentido, eu falo muito isso na live. A galera chega de outras lives, o Lupe me deu uns ganks essa semana e tal. A galera colava e eu falava, mano, prestem atenção, que o V7 que vocês estão vendo aqui não é o V7 da narração. Esse aqui não sabe o que tá fazendo, ele não pensa. O outro sabe. Então, assim, é engraçado, porque são personalidades completamente, às vezes, distintas. São, por exemplo, na transmissão, até o modo de fala é diferente. Porque agora, como eu tô falando aqui, é uma voz até que eu uso realmente pra entrevista, pra tudo. Eu posso até dizer que é um tipo de persona. Mas quando eu tô na transmissão muito bom dia, sejam bem-vindos, estamos todos aqui agora pra fazer o CBLOL. Então já muda, sabe? Tem uma chave que ela vira instantâneo. Se desse pra ver a minha câmera antes de eu entrar no ar, muitas das vezes eu tô tipo. E sejam muito bem-vindos. Eu dou uma respirada, eu preparo o sorriso, tipo, é muito. Virou uma chave, insta. E na parte realmente de transmissão de Twitch, etc., de vídeo, eu sou sequelado. Acho que é a melhor frase que eu posso falar. Eu não tenho. Pra quem já me viu tomando susto, sabe aí, né? Obrigado, Sam.
É isso aí. Então, assim, você não necessariamente agrega tudo, mas você divide tudo pra conseguir Eu abraçar todas essas coisas que você tem. Sim. É muito também de. Eu acho que é um grande argumento. Por isso que eu falo que eu sou um showman nesse sentido. Por exemplo, eu gosto de teatro. Eu estudei um pouquinho de teatro, estudei um pouquinho de improviso na época da faculdade. E eu pego muito essa experiência pra agregar em outros lados. Tanto que uma coisa que eu não pude fazer na Riot, mas eu fazia muito na Contenders, muito na Overwatch League, a galera sabe disso, é lidar com a câmera como se ali fosse um palco, como se eu tivesse uma plateia. Tanto que deu ruim na transmissão, eu ia embora. Eu saía da câmera. Porque é uma interpretação física de você estar puto com o que aconteceu. Então eu levo muito, tipo, esse conhecimento de coisas diferentes e tento agregar eles no meu trabalho em momentos específicos, sabe? Eu acho que, eu até tava conversando com uns amigos meus hoje, eu chamo isso da real inteligência, que é você não necessariamente ser inteligente sobre um assunto, é você ter inteligências específicas e conhecimentos específicos sobre cada uma das situações e você conseguir agregar X em Y ou Y em Z, tá ligado? E é isso que eu tento fazer muito. Então, assim, existem, óbvio, né? Como eu falei, a parte de personalidade, ela é bem diferente de cada lugar que eu tô. Seja numa conversa informal, seja numa conversa formal, seja numa reunião. Você tem, eu diria que são os V7s diferentes. Mas essa parte de conhecimento, essa parte de tentar agregar as coisas, eu vou sempre tentando puxar cada vez de um lado, cada vez do outro. Porque eu acho que até essa parte, né, de poder viver as experiências diferentes, porque eu sou uma pessoa que, cara, hoje, nos últimos anos, eu tenho estado muito parado, mas eu sempre vivi muito. Eu fui escoteiro, eu pegava onda, eu fazia trilha, eu fazia parkour, eu fiz rapel, fiz escalada, quero pular de paraquedas ainda. Então, assim, eu tenho muitas experiências diferentes que eu tento sempre agregar, sabe? Seja de relação interpessoal, seja de relação de trabalho, e é isso que eu falo muito para as pessoas. Tentem pegar uma coisa que você está fazendo em X e tentem aplicar em outras. Porque é assim que você vai evoluir como profissional. É assim que você vai conseguir trazer cada vez mais a qualidade para aquela pessoa que você é no trabalho. Ou para aquela pessoa até que você é numa relação, sabe? Uhum. Nossa, eu vou levar isso pra mim completamente aqui. Aulas, estou tendo aulas. Agora. Socorro, entendeu? São R$ 100 lá no PayPal, por favor. Eu acho que a gente vai se encaminhando pro final já, então, pessoal que quiser mandar perguntas pro V7, pode ir mandando aí no chat, que eu vou fazer só mais umas 25 perguntas e aí a gente finaliza, tá bom? Só queria falar que o Ren botou ali, vou chamar o V7 pra narrar meu casamento. Ele tá me Oh, que zoando porque ele sabe bonitinho. que já teve gente que fez isso. E eu tô sem graça, eu não sei nem o que responder pras pessoas. Eu tô tipo, mano, eu sou tímido. Então, eu não sei o que responder pras pessoas que falam isso pra mim. Ué, por que você não narra? Que eu sou tímido. As pessoas não entendem que eu sou, no fundo, uma pessoa tímida. Esse é o grande ponto. E é sério, eu não tô zoando. Eu sou uma pessoa tímida. No fundo, do fundo, do fundo, eu sou tímido. Só que ninguém entende isso. Eu só venci a timidez em alguns momentos. Eu entendo porque eu faço parte do estereótipo tímido e extrovertido. Então Justo. é complexo, é complexo. É difícil, mas a gente vive, né? A gente consegue superar isso de certa forma. Eu já fui intimado ali. A Bruna já mandou. Só pode narrar casamento depois que casar comigo. Tudo bem, amor. A gente resolve isso aí. Relaxa. Fazer igual o Jairo. O Jairo, meu amigo que é lá do Millennium Antigo Versus, que namora a Bruna, que é a namorada dele, outra Bruna. E eles estão juntos há 10 anos e ele não pede ela em casamento. E aí, qualquer coisa que ele posta com ela é, ai, pede casamento, cadê o casamento, Jairo? E o Jairo não tem casamento. E a Bruna Difícil. cobrando, né? Mas é isso aí. Vamos, né? Vamos esperando e eventualmente vai acontecer, com certeza. Mas agora eu vou até querer puxar um assunto um pouquinho mais sério, um pouquinho mais sóbrio do que a gente tá Ok. falando até agora. Eu queria saber qual que foi o momento mais difícil da sua carreira até agora, o momento mais desafiador, assim. Cara, eu acho que de desafio, eu não. Eu acho que foi o momento da Riot mesmo. Eu acho que foi o teste da Riot. Que foi, pra mim, tipo, é o que eu falei. Eu brigo com depressão, já passei a pior parte dela, na minha opinião. Mas aquele teste da Riot que eu falei hoje, pra mim, cara, ali foi de desmoralizar total. Ali foi de tipo, nossa, eu perdi a minha chance, tá ligado? E a Riot é tida, né, como uma grande empresa. Então eu fiquei muito, nossa, caraca, eu não sei o que fazer. Foi pra mim ali o momento onde eu tive que botar os dois pés no chão, contar com o apoio das pessoas que estavam em volta de mim pra me reerguer, pra falar assim, cara, beleza, é agora que eu tenho que fazer o meu, voltar com calma e continuar brigando.
E tem uma frase que eu me lembro, que eu pensei muito nessa época, é uma frase que eu levo pra minha vida, eu gostaria até que as pessoas levassem pra vida delas também. Pra quem não tá ligado, né, existe o Adam Savage, ele era do Caçadores de Mito, ele fazia com o Jamie Rinaman, o Jamie Rinaman é o dos bigodão, e o Savage é o mais animadão lá. Eu acompanho muito o trabalho do Adam Savage porque eu acho ele uma pessoa fantástica, seja como pessoa, seja como prop making, um cara que trabalhou em Star Wars, velho, pelo amor de Deus. E ele em si é um cara com uma visão de mundo muito, muito incrível. E uma das falas dele que eu acho sensacionais e que me ajudou muito naquela época é: para você ser reconhecido e começar a fazer um trabalho bacana dentro de uma área, são 5 anos. Pensa nisso. Porque você tem que botar o pé no chão, você tem que fazer a parada e ter o reconhecimento aos poucos das pessoas. Para você realmente estar bem numa área, são 10 anos. Para você poder, tipo, se você tá fazendo um trabalho bom, se você tá fazendo o seu da maneira correta, você tem um período aí de 10 anos para realmente, tipo, nossa, eu sou muito bom no que eu tô fazendo e tá dando certo. Então, assim, nessa época, isso é uma parada que eu pensei muito, que eu falei, mano, eu tô há 5 anos já narrando, eu tô começando a ser reconhecido, tô na Blizzard, vai dar tudo certo, tá ligado? Vai botar o pé no chão, ter calma. E eu tô começando agora a ir numa nova fase, porque acabou dando certo a parte da Riot, é como eu falei, no fim das contas o meu pronto acabou sendo o suficiente, mesmo eu não estando feliz com o que eu apresentei, mas eu digo que hoje eu tô indo pro caminho de aperfeiçoar cada vez mais o ofício, né? Que é tipo aperfeiçoar mais todas essas características, todas essas facetas do que eu faço na vida. Porque eu acho que eu tenho que evoluir no geral como pessoa em tudo isso que eu faço. Porque, como eu falei, eu agrego tudo um pouco. Então eu tento agora focar muito nisso. Aham, entendi. Então você passou já o desafio falando de como você superou isso, né? Como que você É. mexeu com a sua cabeça pra que isso não se tornasse uma situação predatória ali dentro da sua cabeça, uma situação que ia tirar Sim, o seu sono, né? antes de começar aqui, inclusive, olha como é que é a vida, né? Antes de começar aqui, a Bruna me chamou, que ela tá vendo um curso. E nesse curso eles mostraram a cena de um filme onde o cara se auto-sabotava muito. Era uma coisa de futebol americano, e era o coach vendando o maluco e falando: não, vai, faz o exercício, você consegue, e brigando, e gritando, e motivando o cara, e ele conseguiu fazer muito além do que ele conseguia no momento que ele parou de se auto-sabotar. No momento que ele não Qual sabia o filme quanto que ele tava era? andando. Eu não lembro agora, a Bruna tá no chat, acho que ela põe o nome ali pra mim do filme. Mas é uma cena fantástica, é uma cena muito forte. Porque ela fala muito sobre essa autossabotagem, sobre esse pensamento, de como você tem que lidar com a vida, né? Era um papo que eu tava tendo com ela aqui antes de começar. E naquela época, eu acho que eu me auto-sabotei muito. Porque eu me cobrei muito e eu comecei, nossa, azedou, não deu, ferrou, o que eu faço da minha vida agora? Joguei tudo fora. Então, eu entrei muito nessa autossabotagem. Eu tive que contar muito com as pessoas em volta pra poder sair. E eu acho que as pessoas, em todas, né, no geral, é mudar um pouco dessa mentalidade de como você tá vendo a vida. E algo até que eu tava literalmente falando sobre isso com ela, como eu falei, e eu tô tentando agora pensar nisso até pra minha saúde física. Então, assim, é o que eu falei, né? Você pegar algo que funciona de um lado e trabalhar em outros lados. Levem isso pra casa. É Desafiando Gigantes. Ali, o Loudian botou. Muito obrigado. A Bruna botou em seguida também. É isso aí mesmo, Desafiando Gigantes. É um filme sensacional, eu recomendo. Uhum. Ah, é muito bacana. E agora a pergunta contrária, né? Qual que foi a maior realização da sua carreira? A coisa que você mais tem orgulho de falar que aconteceu pra você, o que mais mudou assim a sua vida? Primeiro evento presencial. Primeiro evento presencial, a gente fez junto da galera da BGS. Eu sou de Niterói, então, tipo, a BGS é ali do ladinho, né? Os escritórios da BGS são em Niterói. E a gente organizou, eles me chamaram, entraram em contato comigo. Eu tenho um conhecido que trabalha lá. E ele virou pra mim e falou: mano, a gente quer organizar um campeonato de Overwatch, não sei o que, blá blá blá. A gente quer vocês pra narrar. Fui eu e Tonelo. O Tonelo, inclusive, ele é um guerreiraço. Porque a gente fez 3 ou 4 semanas de campeonato. E ele foi e veio de ônibus todas as semanas, do sul até Niterói. Acho que eram 17 horas de ônibus. Ele é muito guerreiro nesse sentido pra fazer as paradas acontecerem. Só isso pra O cara gente teve queria um muito, significado. né? Só isso pra gente teve um significado absurdo. E na primeira vez que a gente colou num palco, foi. Eu lembro até, acho que foi a Nive que tava fazendo a apresentação Não era da BGS, né? Era do evento do Rio da BGS, que era Game alguma coisa, não lembro agora o nome. Era Game Cup. E uma das coisas que me chamou muita atenção naquele dia, além da energia do povo, além de poder conhecer muitos dos jogadores dos times,
ali pessoalmente, da gente poder trocar ideia, poder brincar com as pessoas que eu já conhecia há muito tempo online, foi a reação do público. A energia que eu tive de poder narrar um presencial com a galera gritando, com a galera vibrando, foi algo surreal e num jogo que a gente achou que não fosse ter público na época, que era o Overwatch. Então isso pra mim mudou a minha visão de como eu consigo guiar o público pra caramba e de quão importante é esse tipo de coisa. E eu fiquei viciado em presencial, inclusive Riot, pelo amor de Deus, acabando a pandemia, vamos fazer tudo presencial, que é muito mais legal pro público. E agora tava com Não- aquela parceria com a Stadium, podia fazer a fase de pontos É, do CBLOL, podia fazer tudo, né? provavelmente a gente fica só com as finais ainda, né? Porque eu não sei como é que vai ser anyways, mas e é um pedido meu, pessoal, porque eu sou viciado em presencial, independente do que eu faça, eu posso estar, sei lá, me bota pra narrar gamão presencial, eu vou narrar gamão presencial. Não tem problema. Mas aquele dia foi muito importante, porque foi um dia que depois que acabou tudo, a gente foi falar com marcas. E eu tive a representante da Saraiva, dos estandes da Saraiva aqui no Brasil, vindo falar comigo, e ela virou e falou, nossa, a gente quer muito ajudar vocês. Aí eu perguntei, não, mas o que que houve e tal? Ela, então, eu não entendo nada do jogo. E você narrou de uma maneira que foi tão marcante que a galera do nosso stand toda saiu pra ver. E isso bateu pra mim dentro do meu coração de uma maneira que me deixou alegre durante muitos anos. E toda vez que eu lembro eu fico emocionado, porque uau, tá ligado? Que isso foi um mind blow absurdo e que me deu uma previsão e uma visão de futuro muito grande ali. Então isso eu levo muito pra mim. E esse dia também ele foi absurdo e me deixou muito feliz, ao mesmo tempo muito confuso, porque teve um menino, acho que devia ter uns 10, 12 anos, que ele veio falar comigo assim, ah, você é o V7? Eu falei, sou. Aí ele saiu correndo e nunca mais voltou, fiquei confuso até hoje, menino, que você cresceu, você pode voltar pra tirar foto, sabe? Não tem problema, não morro. Sei, ele ficou com medo. Eu sou grande, gente. Ele ficou com medo e correu. Eu falei, ah, beleza, então vai. Nunca mais voltou. Fiquei triste depois. A Bruna tá Será rindo ali, que ela viu o moleque correndo. Eu fiquei com medo. Será que era um fã? Será que o cara tava com Ele medo? queria tirar Será que... foto, ele queria tirar foto, mas ele, Que não, ele ficou com bonitinho. medo. Quando eu respondi, ele foi embora. Eu fiquei que nem o John Travolta ali. E o Que Tonelo rindo do meu gracinha. lado, de passar mal. Ai, que gracinha. É, com tudo isso que aconteceu e com todas essas realizações que você já comentou, depois de tudo, você sente que você nasceu pra isso? Seja criação de conteúdo, seja narração, você sente que foi pra isso que você nasceu? Eu não acho que tenha esse sentido, né? Eu sou um cara muito pragmático nesse aspecto. Eu não acredito, por exemplo, a galera fala muito de talento, né? Eu falo assim, mano, talento é esforço. Existe sim o talento do cara que tem uma boa noção do que ele tá fazendo, ele já tem uma vantagem, sabe? Mas no fim do dia é esforço, mano. Porque o cara que tem talento, mas não pratica, ele não chega a lugar nenhum. E o cara que tá ali todo dia, correndo atrás, praticando, ele vai muito longe. Então é isso que eu acredito. Então, sobre esse ponto de, acredito que eu nasci pra isso ou não, eu fico muito, cara, eu sempre quis trabalhar com algo que me deixa feliz, que me diverte e que eu vou estar bem. Eu acho que, pra mim, ter esse contato com o público é o que me faz bem. Então, às vezes, eu posso não trabalhar como narrador no futuro, tá ligado? Mas, digamos assim, minha live explode. Mano, eu tô muito feliz. Porque é o contato, tá ligado? É isso que eu quero. É poder, como eu falei, fazer essa troca. Que eu acho que isso é importante. E isso é tão importante na minha vida. Eu tenho um cara que, pra mim, ele vai ser a referência pro resto da minha vida, que é o Robbie Williams. Que ele é um cara que todo mundo sabe que por trás sofreu muito, ele sofreu uma doença terrível no fim da vida dele, que foi o que acabou ele mesmo tirando a própria vida, eu entendo. É um momento muito pesado, mas ele é um cara que ele sempre trabalhou pra trazer alegria. Em todos os filmes que ele fez, em todos os filmes que ele trabalhou, em todas as coisas que o cara fez na vida, era pra trazer alegria, pra passar uma mensagem positiva. E é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero estar ali pra, mano, se algum dia eu sair daqui ou for fazer qualquer outra coisa, as pessoas tenham essa positividade pra sempre, tá ligado? É isso aí. Nossa, eu fico até emocionada, eu fico até boba, assim. Muito, muito incrível ver 7, de verdade. Eu acho que agora, assim, as minhas perguntas foram encerradas. Estou extremamente feliz por ter tido esse papo com você. Foi muito bom te conhecer de verdade. E eu acho que a gente pode passar um pouquinho para perguntas do chat, rapidinho, antes da Beleza. gente encerrar. O Marcelo de Sales perguntou aqui, pediu uma dica para você, como começar a narrar esportes. O que você tem para falar pro Marcelo? Faz. A galera pergunta muito isso. Faz. Não, sério, faz. Ah, mas o campeonato que tem 2 viewers. Faz. Chega e faz. É experiência. Cara, hoje eu tô no lugar que eu tô porque foram 15, 16 anos com internet, velho. Faz. Você tem que começar em algum lugar. É muita desculpa do criador, né? Tem muita gente que fala, eu queria abrir um canal no YouTube.
Mas eu não tenho a câmera boladona. Eu não vou fazer o canal no YouTube. Grava com o telefone, irmão. Tá ligado? Faz o bagulho, começa a fazer. E presta atenção, estuda, vê o que dá certo, vê o que as pessoas fazem. E acima de tudo, sejam vocês, tá? Quem quer começar nisso, sejam vocês. Pelo amor de Deus. Copiar os outros, até certo ponto, vai funcionar. Mas vocês precisam da sua individualidade, vocês precisam do seu estilo, e é isso que os maiores narradores sempre tiveram. E é isso que vocês precisam ter. É tipo, qualquer artista, sabe? Eu acho que no mundo da música, seja televisão, seja cinema, eles têm as suas individualidades. Por que a galera gosta do Robert Downey Jr.? Porque ele é o Robert Downey Jr., o cara é um absurdo. E ele tem a personalidade própria. Benedict Cumberbatch, a mesma coisa. O Tom Holland, todo mundo sabe, ele vaza tudo, vaza, mas ele tem a própria personalidade dele. Então, assim, Isso de é vazar muito nesse também faz sentido. parte da personalidade e do carisma dele, né? Eles agora usam isso, né, de marketing, mas assim, é esse o sentido que eu falo. Sejam vocês, sabe? Criem um trabalho de vocês, um estilo de vocês, e até dando uma dica extra. Tem muita gente que fala, mas eu tenho uma voz ruim pra narrar. Irmão, olha a voz do Tonelo. Tonelo, desculpa. Mas olha o Tonelo, a gente, durante muito tempo, a gente conversou muito sobre isso. E ele, por exemplo, enquanto eu subo lá no alto, eu falo, double kill, não sei o que lá. Ele não vai lá em cima. Ele faz diferente, porque ele sabe do próprio limite dele. Então, assim, se você se conhecer voz diferente, e não é ruim, tá? Não existe voz ruim, na minha opinião. Você tem que saber trabalhar a sua própria voz. Se você consegue trabalhar, se você acha seu limite, se você acha até onde você pode ir, como você coloca emoção de uma maneira diferente ou não, é isso que você tem que achar. Então, levem isso em consideração. Uhum, com certeza, com certeza. Isso Panela vai me assim. xingar depois no WhatsApp. Não, mas eu não acho a voz do Tonelo ruim, mas isso que eu vou falar agora Não até é vai ruim, é embasar porque ele isso. reclama. Eu tô memando ele porque ele reclama muito da voz dele. Ele reclama que ele Uhum. quebra a voz, gente. Que ele tá falando, assim, ele volta. É isso aí, é o Tonelo. Mas é muito questão de tratamento de voz, né? Faz parte da preparação que você tem pra se profissionalizar em uma função, que é você cuidar da sua voz, você cuidar da sua dicção. Falo da dicção antes de. Um pouquinho depois de ter errado minha dicção aqui. Mas são coisas que a gente trabalha muito também. Tipo, agora que eu tô mais na área de casting, na área de apresentação, eu percebi que eu preciso cuidar da minha voz. E aí, assim, olhando podcasts que eu fiz esse ano, eu já percebi que se eu comparar com podcasts que eu fiz 2 anos atrás, a minha voz é completamente diferente, minha entonação é diferente, né? A gente vai. Isso é uma coisa que a gente vai calejando também, não calejando literalmente, Sim. que se calejar literalmente a gente fica igual o Axl Rose hoje em dia, coitado do velho. Mas o Neblina, meu sub aqui, que aparece sempre aqui nas lives, ele perguntou justamente sobre isso. Quais são os cuidados que você tem com a sua voz e se já teve alguma ocasião em que você foi narrar em determinado dia e poucos dias antes a sua voz estava muito zoada. E, enfim, você superou. Aconteceu Tá, isso? Como você cuida? primeiramente, hoje, né, principalmente esse ano, eu comecei fono, porque é por causa da Riot mesmo, né, eles fazem toda a parte de preparo com a gente, com a fonoaudióloga, e eu faço aula de canto esse ano também, comecei a fazer esse ano, é uma parada que pra mim sempre foi muito importante na minha vida, que foi a música. As Uhum. duas coisas Eu juntas, estou elas fazendo estão também. servindo como elas servem como um puta preparo pra poder montar minha voz. Eu sempre faço também muita parte de aquecimento, né? Todos os exercícios antes de começar. E eu canto muito. Eu canto, tipo, quase 40 minutos antes de começar a transmissão, depois de fazer os exercícios. Porque daí é pra explorar regiões vocais diferentes, né? Pra quem não conhece um pouquinho de canto, seja fundo de garganta, seja a parte mais aberta, a voz de cabeça. Tudo isso eu tento explorar com músicas diferentes que eu já tenho aqui separado pra poder ir soltando a voz. Inclusive, um dos memes da transmissão aí, pra quem não tá ligado, é que a galera da produção fica printando a minha cara e botando no Twitter e me sacaneando porque eu tô cantando mutado lá, pra eles editarem o vídeo. Mas é um dos memes que a gente tem interno. E é muito preparo, realmente, tipo, eu tenho aula de canto e fono uma vez na semana, os dois, mais os exercícios que são basicamente diários, era pra ser até mais, só que eu tenho preguiça. Mas antes disso, eu nunca precisei muito, eu vou ser bem sincero. Eu sempre fui um cara que eu tive a voz muito alta. A minha voz aqui eu tô falando baixo. A minha voz normal é aqui em cima. É, tipo, é bem diferente, né? Parece até o Gaveta tá falando. Mas é bem diferente, tipo, o modo como eu passei, com o longo dos anos, tentar adaptar essa voz. Então, assim, como eu segurei muito a voz, por exemplo, no Overwatch, a gente tava fazendo 5 dias de transmissão na semana. A Overwatch League eu tinha que segurar a voz, eu não podia soltar tudo. Então, acabei não fazia muito do preparamento, muito do aquecimento. Esse ano que eu comecei a fazer as aulas, que eu comecei a fazer a fono,
realmente já melhorou muito, sabe? Já deu uma segurada bem melhor na voz. E é importante, rapaziada. Mas eu sei que tem vocalistas, por exemplo, que não fazem nada de músico mesmo. O cara não faz nada, ele chega, canta e é isso, o cara é louco. É, mas Mas se você for parar. com 20 anos o cara não vai ter É. mais voz. Mas não, eu vou dar um bom exemplo, rapaziada. Desculpa até se vai ser meio vulgar o que eu vou falar. Mas quem conhece Corey Taylor sabe muito bem que ele tava fazendo aquecimento pro novo CD do Slipknot e ele estourou um dos seus ovos. Como Então, assim? assim, pois é, né? Aqueçam a voz, mantenha a qualidade, mas é muito nisso. E acho que sobre o resto da pergunta, né? Sobre. Não mandem que, é verdade, pode procurar, eu não tô mentindo. Inclusive, a esposa dele teve que falar que ele tava bem. Eu não tô zoando, isso que é a parte mais incrível dessa situação. Mas sobre não ter voz, teve um campeonato que a gente fez na Game XP, que foi um campeonato em 2018, que tava com uma apresentadora lá da Game XP, o Tonelo e eu na mesa. E a gente tinha acabado no dia anterior de fazer a final da Contenders. E a final da Contenders foi um jogo incrível. Foi tipo o jogo que eu mais narrei. Honestamente, foi um dos melhores jogos que eu já narrei na minha vida. Era GOATS, né? Pra quem não sabe, era o 3-3 lá do Overwatch, que era 3 tank, 3 suporte, ou seja, as lutas demoravam horrores. A primeira luta que eu narrei daquela final, se eu bem me lembro, a gente teve, pra quem conhece do Overwatch, foram 4 abalos do Reinhard e ninguém morria. Então, assim, eu narrei muito. Eu não tinha voz ali. E eu simplesmente eu virei pra eles e eu falei, gente, eu fui com a voz muito baixa. Gente, pelo amor de Deus, conversem. Fala vocês, enquanto eu não estiver no jogo. Eu só vou entrar pra jogar. Só vou entrar pra narrar o jogo. E foi uma situação muito desesperadora, né? Hoje eu faço o máximo pra evitar cair nessa de novo. Eu só perco voz hoje quando eu tô muito emocionado com o game. Se eu tiver, tipo, que nem foi a vitória da INTZ. A vitória da INTZ, eu senti a garganta um pouquinho ali depois. Porque bateu a emoção, eu descontrolei a garganta, e aí a garganta começa a rasgar, e aí eu começo a perder a voz. Se eu tô num jogo mais de boa, é muito difícil de eu perder a voz, de verdade. MD5, por causa do Overwatch mesmo, né, que a gente narrava horas e horas a fim, eu acabei adquirindo uma resistência vocal absurda. Mas ali foi desesperador, e tinha muita gente se perguntando, nossa, mas por que o V7 não tá falando com eles? E eu não sabia do chat, né, eu não podia nem responder. Só que a real é eu não tinha voz, eu não conseguia falar. Que Pra desespero. poder narrar, eu tava gritando, tipo, eu tava esgoelando. E doía muito, 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 muito. Foi uma situação realmente de desespero. E pra piorar, eles tinham me dado um microfone de Xuxa, que é aquele microfone Mamãe Sou Xuxa, que é aquele que é seguradinho, colado. E eu não conseguia me ouvir naquele jogo. Então era pior ainda, porque eu tava tendo que gritar pra me ouvir do telão. Eu tive que tirar o fone e eu ouvia a narração toda pelo telão. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Acho que foi a pior situação, assim, da minha vida em carreira. Entendi. E agora você cuida bastante da sua voz nesse É, sentido, né? Com a fono e com aula de canto e tudo mais, né? É sim. isso aí. Hoje o cuidado é absurdo pra não dar ruim assim. Pelo amor de Deus, eu nunca mais quero passar por isso. Foi desesperador. Imagino, imagino. Alguém quer perguntar alguma outra coisa pro V7? Alguém quer mandar mais alguma pergunta? Porque aí a gente vai encerrando, se não. Né? Nossa, mas também já tá pra dar 2 horas aqui de conversa. Eu falei que eu falo muito. Eu tô vendo aqui essa mensagem zona no chat. É o Guilherme ele faz uma poesia toda vez que ele entra na Que transmissão. bonitinho. Ó, vou perguntar a última então, e aí a gente encerra, Tá. porque senão eu vou te alugar a semana inteira aqui. Não, de boa. O Venumasa, é assim mesmo que fala. Não, perguntaram aqui em cima. É o Feldquack, ele perguntou como que você lida com a frustração. Tá. Cara, é muito do que eu falei antes, né? Eu acho que volta muito no ponto de, tipo, tentar botar o pé no chão. Eu tenho muita frustração na vida, porque eu sou um cara que eu quero muita coisa ao mesmo tempo. É o que eu falei, o que eu tenho de déficit de atenção e hiperatividade eu tenho na vida. Então, assim, eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu me frustro muita coisa ao mesmo tempo, porque eu não consigo fazer o que eu quero. É botar o pé no chão, voltar atrás e falar, beleza, o que deu errado? Tá ligado? O que eu posso agora ajeitar? E isso aí fica até a dica pra galera do LoLzinho também, né, velho? Que acho que muita gente às vezes perdeu a rota, tá frustrada FF. Mano, pé pra trás, qual que é o planejamento agora pra voltar, tá ligado? O que vai dar bom aqui? O que a gente pode ajeitar? Então é isso que eu levo muito pra vida. É tentar tapar o pé no chão, falar, beleza, isso aqui deu errado, por que deu errado? O que eu tenho que fazer pra não acontecer mais? É assim que eu lido com frustração.
É tentar, acima de tudo, manter o raciocínio, tá ligado? O pior problema, eu vejo, é quando você se perde pelo estresse. Se você se perder pelo estresse, você perder o raciocínio do que tá acontecendo, aí você vai se entregar na frustração. Se você consegue raciocinar o que que te frustrou, por que que te frustrou, quando te frustrou, você vai conseguir descobrir um jeito de resolver. Uhum, entendi, é isso então. Bom, eu falei que ia ser a última, então acho que é bom a gente ir encerrando por aqui, por mais que eu não queira, que o papo tá muito bom, já tô alugando por muito tempo, e acho que é bom a gente ir chegando no final, então. Beleza. V7, muito obrigada de coração por ter aceitado o meu convite, por ter tido todo esse papo comigo, foi muito bom conhecer você, conhecer todas essas nuances de você, né, porque eu conhecia a sua carreira como caster, conhecia o seu trabalho como narrador, mas eu não conhecia todas essas outras facetas que você tem, toda essa sua história. Então foi muito bom, de verdade, ter conhecido tudo isso. Você quer passar suas redes sociais, que já estão aqui embaixo, né? Então, você quer deixar algum recado Não, pro pessoal? eu quero, na real, mais uma vez, eu acho que acima de tudo, agradecer a galera. É o que eu falei. É tipo, pra mim, esse ano ele tá sendo incrível em diversos sentidos. Nunca imaginei que eu ia estar onde eu tô hoje. Eu fico muito feliz de ter sido um cara que conseguiu se esforçar, que conseguiu chegar. E, mano, usem isso de objetivo pra vocês, tá ligado? Levem isso pra qualquer coisa na vida de vocês, mano. Se esforça e faz o seu. Não pisa nos outros, tá ligado? Faz o seu, empatia, corre atrás, rapaziada, que vai dar certo, vai dar tudo certo. É isso aí, é isso aí. Você quer deixar suas redes sociais pro pessoal te seguir, alguma coisa, divulgar algum É, trabalho seu? ajudem nós no Instagram, que eu preciso chegar a 10k pra ter arrasta e ter promoção. A gente tem que ganhar dinheiro. Então, Instagram é /V7, VSET. Tanto Twitter também é /V7. A gente tá lá, sempre eu posto as paradas novas pra todo mundo. Falo muito sobre tecnologia também, né? Um outro lado meu aí é o nerd de tech. Então a gente fala muito sobre processador, placa de vídeo, coisa. A galera pede até pra Meu Deus, você consertar faz PC. tudo! Tô Você me faz sentindo tudo! o menino da família que sabe fazer o PC, né mesmo? Formatar pros outros. O sobrinho do computador. Famoso sobrinho do computador. Mas fora isso, rapaziada, eu tenho feito lives de segunda a sábado, a partir ali do período da tarde até basicamente meia-noite. É como a Evelyn falou mais cedo, eu tenho jogado zilhões de jogos diferentes e graças ao apoio que a galera deu, a gente vai chegar até com o PS5 na live no dia de lançamento para poder trazer cada vez mais conteúdo. Então, mano, que sirva e eu quero ter todos vocês lá trocando ideia. É twitch.tv/P7TV, que é o nick completo. Vamos que vamos e bola pra frente. E amanhã tem live de terror, os caras estão me ameaçando no chat. É isso aí. Muito obrigada, galera, que tá no chat também. E eu vou ficando por aqui. Me sigam nas minhas redes também, aqui no. Essa arroba daqui de baixo, no Twitter e no Instagram. Muito obrigada pela companhia nessa live aqui. Tô muito feliz porque teve mais ou menos 50 pessoas durante toda a live. Isso me deixou bastante feliz, bastante gente conversando no chat. Eu faço esse programa de entrevistas toda quinta-feira, mais ou menos nesse horário, sempre com convidados incríveis. Vocês já perceberam, né? Então, muito obrigada, gente. E vou ficando por aqui. Tchauzinho.